para vocês, né? Uma breve apresentação aqui minha, né? Eu trabalho com isso aqui com desenvolvimento web aí desde 2016, praticamente, né? Eu na verdade, bem antes, mas profissionalmente, sim, fazendo alguns freelas aí desde 2016, né? Bem novo, comecei a desenvolver e programar aí, né? Enfim, falando mais para o nosso curso aqui, né? Preparei aqui um curso para vocês, HTML e CSS, mas ele assim, é como se fosse uma introdução, tá? Porque HTML e CSS não daria para fazer o curso em 1 hora e meia, assim, acho que seria muita coisa, né? Pra gente passar em 1 hora e meia de CSS e HTML. Então, eu meio que simplifiquei aqui, a gente vai ter uns exemplos aqui, a gente vai falar um pouco da história do HTML e CSS, né? Deixa eu pular aqui, ó. Então, a gente vai ter uma breve introdução aqui, começando com o HTML, depois também vai introduzir o CSS, a gente vai mãos à obra aí pra gente fazer alguma coisa aí prática, né, nesse tempo que a gente tem. Depois falar um pouquinho de SEO, né, que é basicamente para você otimizar o teu site para pesquisa no Google, não vou entrar em muitos detalhes também, né, é bem introdutório, assim, falar um pouco dos frameworks que vão facilitar a nossa vida. E por fim ali, eu vou indicar alguns links para vocês, tá, para vocês continuarem aprendendo HTML aqui. Tá, então, como eu falei, vai ser uma breve introdução aí do curso, né? Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, vocês podem me interrompendo no chat ali. Vamos tirando as dúvidas on the fly aí também, tá? Bom, vamos lá. Já falei para vocês aqui como que vai ser a didática do curso, né? O que é HTML e o que é CSS? Vamos começar assim, né? O que é o HTML? O HTML foi inventado por esse cara aí, Tim Berners-Lee, aí, em 1990. Tem uma foto dele no canto superior direito ali. Esse cara é brabo. É uma linguagem de marcação, né? Hypertext Markup Language. Não tem só essa linguagem de marcação, tem outra em XHTML, tem algumas outras linguagens que eu não vou entrar muito aqui, que senão a gente vai ficar até amanhã falando. Mas especificamente HTML, né? Então, como eu falei, é uma linguagem de marcação, não é uma linguagem de programação, tá? Muito pessoal fala que HTML é linguagem de programação, não é. Porque o que não é uma linguagem de programação? Não tem lógica, né? Basicamente, o HTML serve para você criar lá, criar uma página, colocar imagens nessa página, textos, né? Fazer uma corzinha ali e tudo mais, e tu vai deixar a tua página desse jeito. Sabe, colocando imagens, textos, estilizando essa página, né, como você quer, colocando fontes nela, o tamanho de texto, né, mas você não vai criar uma lógica em cima disso, né, teu conteúdo não vai ser dinâmico, ele vai ser sempre estático, tá? Para você criar um conteúdo dinâmico numa página, como a gente vê no Facebook, Instagram, as páginas no web modernas, assim, a gente tem que ter a parte do back-end, né, que é uma parte mais complexa, que é a parte de programação mesmo. E ela é sempre usada com HTML, quase sempre usada, né? Tem outras linguagens de marcação, né? Mas enfim, a mais utilizada é com HTML. E essas linguagens de programação a gente não vai entrar, nem vai falar delas aqui hoje, mas só para deixar na curiosidade, né? Mas a gente consegue também fazer o nosso site estático, né? Que a gente vai lá e abre o documento e edita todo o código ali sem precisar muita coisa, né? Por exemplo, a gente não vai conseguir fazer um sistema de login aqui com HTML e CSS só, né? Mas a gente consegue fazer um portfólio, né? Por exemplo, mostrar lá o meu currículo no site do Dinf, por exemplo, né? Que o pessoal aí a maioria tem o pessoal do site do Dinf, né? Que fica naquele www lá da Macala, né? Então a gente já consegue fazer um portfólio legal, assim, né? Bom, o HTML, então, ele teve várias versões desde que ele foi inventado, né? Tem o HTML+, HTML2, 3, 4, né? Foram todos 1996, 98, 99, até 2004, que o pessoal, né, dos principais navegadores aí, o Firefox, etc., se reuniram nesse WTG aí, WG. Web Hypertext Application Technology Working Group. E eles se reuniram para fazer uma linguagem padronizada para todos os browsers, né? Que fosse mais rápida, mais dinâmica, né? Melhor que as outras versões do HTML, né? Porque o HTML foi inventado principalmente para reunir todos os conjuntos de
todos os conjuntos aí que tu tem, fazer uma formatação padrão para web, né? Todo navegador pegar e falar, não, HTML aqui eu vou reconhecer, né? Então, eu vou fazer uma linguagem que todos os navegadores vão reconhecer, né? Todo mundo entrou nesse consenso. Porque antes você teria uma linguagem ali que o meu computador reconhece, mas o seu não. Né? Então não seria legal para a gente entrar num site que só um computador reconhece. Né? Se não tiver aquele tipo específico, aquele computador não ia reconhecer. Para web, isso daí, né? Para as histórias de computador é bem diferente, um pouquinho. Mas enfim, daí foi inventado o HTML lá por esse cara aí. E daí chegou nessas versões de HTML+, 2, 3, 4. Sempre teve, entre essas versões de HTML, eu não vou entrar muito no detalhe aqui, mas sempre teve algumas melhorias, né? Porque já vou mostrar aqui como é que eram os sites antigos, né? Mas versão por versão foram corrigindo bugs, foram criando melhorias e tudo mais. Aí chegou nessa versão do HTML5 aí, que foi inicialmente idealizada em 2004, né, mas só 2014 por aí que chegou realmente a ser estabilizado assim na web, né? Porque dependendo da versão, porque você tem que atualizar a versão do navegador também, né? Tu não pode usar um navegador que foi em 1990 lá para rodar o HTML5, ele só vai rodar o HTML. Então, assim, o HTML e todos os navegadores assim, eles tentam fazer uma retrocompatibilidade, ou seja, você pode usar uma coisa HTML lá no navegador, né? Não todos, né? Tem todo dependendo do navegador, né? Mas eles tentam fazer essa retrocompatibilidade, tá? Mas o certo é você tentar utilizar o último HTML, que é o HTML5. Até porque ele tem muitas vantagens aí de performance e tudo mais. Então é o HTML5 que a gente vai tratar hoje, tá? Só para lembrar, HTML não é uma linguagem de programação. E a gente tem o CSS, né, que chega, o CSS, ele é casado com o HTML, basicamente, né, ele serve para você estilizar toda a parte do CSS, toda a parte do HTML, digo, né, se tu coloca uma imagem lá, você quer fazer uma borda diferente nela, alguma coisa assim, sabe, uma sombra, né, um sombreado, né, mudar uma cor de fundo, né? Você pode fazer com HTML, mas seria muito mais complexo, o código seria muito grande, né? Então eles inventaram o CSS, que é muito mais fácil de manipular, né? Então é um código de estilo em cascata, né? Vocês já vão ver porque estilo cascata, mas é basicamente aqui nessa imagem a gente já pode ver um pouquinho do HTML, é bem feito em cascatas assim, algumas coisas têm prioridade em cima das outras, a gente vai entrar em bastante detalhe daqui a pouco, tá? Também não é uma linguagem de programação, né? Não tem lógica, embora você consiga fazer algumas coisas do tipo, se a tabela for, se essa linha da tabela for ímpar, então ela vai ter uma cor, se for par vai ter uma outra cor, ou se for n mais 1 vezes k, sabe, vai ter uma cor, sabe? Então você pode fazer algumas coisas assim no CSS, mas não é bem a programação, né? É fácil a aprendizagem, né? Tanto HTML quanto CSS é bem tranquilo vocês aprenderem, né? A gente vai conseguir fazer isso em 1 hora e meia hoje, mas é tranquilo você ter essa introdução no HTML e CSS, tá? Teve esse aqui é a mesma coisa do HTML, tá? Teve o CSS1, que tinha 53 propriedades, já vamos ver o que é propriedades, né? Mas basicamente o que tu pode fazer no código. Não, propriedade, por exemplo, mudar a cor do fundo. É um tipo de propriedade essa. Então, em 1996, 53, veio o CSS2, 98, 122 propriedades, já pulou um monte aí, né? E o CSS3, que foi em 2009, que é utilizado até hoje, 224 propriedades. Tem bastante coisa que tu pode usar o CSS, né? Então, basicamente, isso aqui, ó, o HTML e CSS são duas linguagens aí casadas, dificilmente você usa um sem usar o outro, né? E tu tem essa modularidade também do CSS, que você pode pegar um CSS e utilizar em diversas partes do código HTML em si. Né? Então, diversos códigos no HTML, diversos arquivos diferentes de HTML. Ou seja, eu tenho minha página, cada página HTML é um arquivo HTML diferente, né? Se tratando aqui sem ter um conteúdo dinâmico, né? Então a gente tem nossa página inicial, tem a página de contato, por exemplo, tem a página quem sou, né? E todas essas páginas você não precisa ficar criando vários tipos de arquivos CSS, você cria um só e importa em todas essas páginas, então você deixa um conteúdo bem modular. Então você define, tipo, por exemplo, a tua cor de fundo numa página e você vai definir ela em todas as outras páginas. Isso é só você importar o arquivo CSS. Mas já vamos ver isso aqui, né? Certinho. Essa aqui é uma das páginas antigas, né? Criadas ali, sem o auxílio do CSS. Acho que é só HTML e aquele HTML+, lá, HTML. Lembra agora se é HTML+, ou 1 ou 2, mas eram as primeiras páginas HTML. Você vê que tem
Ó, agosto de 1998 ali, ó. Você vê que tem o Jack Chan ali e tudo mais, e é um negócio feio, né? Não é é um negócio mais ou menos organizado. Esse era o tipo de design que fazia sentido na época, né? E assim, a maioria das coisas ali era o quê? Era GIF, GIF animado. Os caras jogavam GIF em todo lugar, porque você, como você não tinha um tipo de estilização ali, você tinha que ficar jogando imagem GIF e tudo mais, né? Cadê o Markdown, né? Mas enfim, ou seja, era feito com HTML puro isso aqui e era bem complicado de você manipular todos os seus objetos. Então, não ficava um negócio muito elegante, não. Aqui tem outro tipo de página criado, né? Mas que é um pouquinho mais novo, né? Só que é o seguinte, é interessante lembrar aqui que as páginas antigamente elas eram criadas nesse formato de tabela, né? No CSS mais antigos, até no começo do CSS, as páginas normalmente eram criadas em formato de tabela, até quando não tinha CSS, né? Porque era mais fácil de você organizar o conteúdo na página, né? Hoje em dia a gente tem formas mais modernas de organizar o conteúdo na página, mas antigamente era assim, por tabelas. E tu vem aqui que tu tem uma tabela de menu aqui em cima, né? E tem a tabela das navegações aqui, e tem. Ou seja, são tabelas, é como se fosse um Excel grande. Isso. E o nosso Internet Explorer estava de olho ali, né? Porque faz sucesso na época. Tá, então vamos falar um pouco da estrutura que a gente vai utilizar aqui no nosso mini curso HTML e CSS. Tá? Uh, então, assim, é interessante a gente ter uma organização padrão, né, para a gente trabalhar. Tá? A mais utilizada aqui, né, no mundo atual, assim, é basicamente você colocar a tua página HTML na raiz do seu documento, né? Tu cria uma página lá, meu site, né? Uma pasta, né? Meu site, tu coloca lá index.html, aí tu cria uma pastazinha aí, imagem, daí coloca todas as imagens que você vai utilizar lá, CSS, cria uma pasta CSS também, coloca todos os CSS, os arquivos CSS que você vai utilizar lá. Tá? O HTML ele tem essa extensão .html, também pode ser .htm, tá? Não tem diferença. Tem diferença, mas é meio irrisória quase. E a maioria a principal página do HTML é a principal página do HTML, né, do seu site, normalmente é index. Tá? Por padrão, assim, quase todos os navegadores index.html, .php, todas as outras extensões que tenha alguma que é a criação de websites, né? Então, por esse padrão, a gente vai adotar a nossa página aqui como index.html. E a gente criou uma pasta imagem e uma pasta CSS para a gente colocar os nossos CSS. O CSS também tem a extensão .css, tá? Tu pode colocar qualquer nome que você quiser ali, não tem um padrão, né? Isso é mais aí padrões de projetos, que não vai entrar muito no mérito aqui, mas daí a gente pode colocar qualquer nome que a gente quiser ali no CSS, tá? Não precisa ser index, por exemplo. Você vai ter que importar esse CSS depois da sua página HTML, né? Você vai ter que fazer essa ligação. Tá, mas enfim, essa estrutura que a gente vai utilizar é interessante para a organização, né? A gente pode deixar todos os arquivos numa mesma pasta, não faz, mas daí fica meio desorganizado, né? Então, complementando aqui, o HTML, como não é uma linguagem de programação, ele não precisa de um compilador, muito menos o CSS. Né? Embora tenha alguns frameworks, a gente vai falar bem no finalzinho do nosso mini curso aqui sobre os frameworks, mas embora tenha alguns frameworks que eles precisem compilar, porque eles reduzem seu trabalho, né? O nosso HTML e CSS não precisa de compilação. Né? Então, se você funciona offline, você pode utilizar um bloco de notas para desenvolver HTML e CSS. Você está lá sem internet com o seu computador, só com um bloco de notas lá, triste e infeliz, porque acabou a internet, não acabou a luz, né, sem ter computador, ou notebook mesmo, né? E tu tá querendo fazer alguma coisa, vai lá estudar um HTML e CSS que você pode tranquilamente. Então você pode, e assim, o arquivo HTML, que é o arquivo index.html, você pode utilizar, abrir em qualquer navegador que você tiver aí, né, o navegador padrão, seu favorito, né, e dependendo do navegador você pode ter algumas diferenças, tá, por exemplo, você abre que nem eu falei, o Internet Explorer lá, cara, ele é um pouco antigo já, né? Então tem coisas novas que vão colocando nas versões HTML que não funciona mais em alguns outros navegadores. Fora assim, também tem alguns navegadores que interpretam
um pouquinho diferente cada tag do CSS ou HTML. Tá? Para falar a verdade, assim, quase os navegadores tendem a seguir um padrão, sim, tá? Você coloca uma coisa num, sempre vai ser essa coisa no outro, mas às vezes tem que dar uma modificada, porque em certo navegador ficou um pouquinho diferente, né? E aí você tem algumas tags específicas para tal navegador, etc. Então a ideia é que o navegador ele lê esse teu código HTML, esse código CSS e interprete ele da forma que você fez, né? Sem precisar compilar, ele só interpreta, ele vai lendo on the fly, assim. Ele é o próprio compilador, né? O navegador o próprio compilador. Então é super rápido você fazer um código HTML. Você faz um código HTML em 1 segundo, você já está compilado. Né? É só abrir ele com o navegador e pronto. Acho que é isso, né? Acho que sobre esses complementos aqui. Né? Então, começando aqui com o HTML, a gente vai ver a estrutura básica do arquivo HTML, né? Quais são essas tags aqui, por que são utilizadas HTML, head, body, o que são meta tags, atributos, e vamos começar falando como que a gente vai fazer, como é que a gente coloca dentro daquele arquivo index.html para que a gente consiga, de fato, sair alguma coisa de lá. Né? Saiu o novo Instagram, o novo Facebook de lá. Então essa aqui é a estrutura do HTML5. Ela pode parecer um pouco assustadora, né? Às vezes para alguém que nunca viu uma parte assim, né, do arquivo HTML. Eu imagino que a maioria, assim, seja programador, mas muitas vezes aí que não, mas enfim, essa aqui é a nossa estrutura básica do HTML, tá? Vamos percorrer aqui por cada parte desse documento. Então, isso aqui que vai naquele documento index.html que eu tinha falado lá no comecinho aqui, né? Nosso index.html, abri meu bloco de notas, joguei isso aqui lá dentro e salvei como index.html. Essa é a ideia. Tá, então vamos discorrer aqui sobre como que a gente consegue cada tagzinha dessa que faz, né? Nós temos esse doctype HTML aqui, que ele basicamente ele fala para o nosso navegador qual que é o tipo do arquivo que a gente está utilizando, né? Se o documento vai funcionar, se colocar assim, vai, cara, não tem problema nenhum. Mas daí não é ele se aqui é mais para avisar quando você já colocou seu site online, é para avisar bots, user agents, sabe, do navegador que vai conseguir interpretar melhor esse documento, né? Conseguir ler melhor esse documento. Fica semanticamente correto, assim, exatamente. É o certo a se fazer, sabe? Boas práticas, né? Fora que quando você está falando, a gente vai falar de SEO um pouco no final, mas quando você está falando de algoritmos que pesquisam seu site na web, você tem que fazer ele de um jeito que seja fácil para ele ser lido, né? Então ele sempre vai procurar esse doctype, né? Para você saber para ele saber como que formatar esse documento, como ler. Nós temos aqui o próximo aqui, a gente tem a nossa tag HTML, né? É interessante que salientar aqui, né? Está esquecendo de falar, mas o HTML segue um nível meio que hierárquico. Né? Então, assim, se você vê essa tag aqui, é a primeira que aparece no documento, não tenho nada dentro dela, não fecho ela, não abro. Eu só normalmente as coisas HTML são abertas e fechadas com sinal de menor e maior. Tá? Às vezes precisa abrir uma tag e fechar ela no final, tá? Às vezes é uma single tag ali que você só fecha com uma barrinha invertida no final, né? Uma barrinha normal, que nem essa daqui. Mas tem outras coisas ali que você tem que fechar, igual a gente vai ver aqui embaixo no body. Você abre um e fecha o outro. Esse primeiro aqui você não precisa, só a especificação do documento, tá? Então a gente vem aqui na nossa primeira tag HTML, que é o pai de toda a nossa página, né? Ele que é que manda em tudo aqui. Então aqui a gente precisa dele para funcionar, tá? Se você não colocar isso aqui, normalmente o navegador vai interpretar como um bloco de notas, né? Um arquivo texto, ele vai ler, vai interpretar do jeito que ele for lá, mas não vai seguir um padrão, né? Então, todo o nosso início do documento a gente tem que ter esse doctype, esse HTML. Como eu falei, todas as nossas tags HTML a gente abre com sinal de menor e fecha com sinal de maior. Então, essa é uma tag, ó, HTML. E esse aqui é um atributo da nossa tag, tá? Lang PTBR. Esse atributo não é obrigatório, tá? Mas eu podia só abrir o HTML igual eu abro o meu head, que embaixo que já vai falar dele, né? Mas aqui a gente vai ter o HTML, a gente vai ter o lang, que é um atributo para enxavear a nossa linguagem utilizada na página. Tá? Por exemplo, se você tem um navegador, se você está acessando lá na China, o cara fez um site chinês e vai querer colocar o
o negócio da China ali pro navegador que ele está utilizando lá, olhar assim, não, então eu tenho um conteúdo chinês aqui, eu vou usar a tabela de caracteres chinês, né? Porque, por exemplo, se você colocar em uso ali e você tentar usar um acento, por exemplo, ele pode dar ruim, né? Aqui, na verdade, não é que vai dar ruim, vai funcionar do mesmo jeito. Mas você está especificando qual linguagem que a página vai utilizar. A gente vai ver o MetaCharset que faz esse chaveamento de verdade. Mas aqui é mais para especificar, assim, não informalmente que a página está nessa linguagem. É interessante também para os buscadores do Google, por exemplo, né? E essa tag, esse atributo ele não tem só nesse HTML, tá? Ele tem em qualquer parte do seu site. Se quer colocar um artigo lá que está em outra língua, você especifica que está em uso lá e ele vai ler normal, tá? Então, basicamente, esse atributo aqui do Lang é para você especificar uma linguagem que você vai se tratar no arquivo, tá? Mas você também pode especificar em algum canto, se quiser colocar um conteúdo em inglês, eu especifico essa tag lá, esse atributo lá, né? Enfim, vamos aqui pro head. Vocês podem ver que a gente abriu o HTML aqui em cima e fechou lá embaixo. Ó. Tudo que a gente vai ver agora vai ser dentro dessa tag HTML. É um nível hierárquico. Tá? Então a gente tem nosso head aqui. Esse head ele vai abrir e fechar bem rápido ali, né? Rápido, digo, logo abaixo do HTML, que sempre todas as coisas, como eu falei, todas as coisas vão embaixo desse HTML aí. Tá? E esse head basicamente serve para a gente pegar metadados da nossa página, setar metadados da nossa página. É aqui que a gente seta qual a linguagem que a gente vai utilizar na página, tá? Que eu estava falando ali em cima, a gente setou meio informalmente ali qual linguagem que a gente vai escrever nossos textos, essas coisas assim, mais para os navegadores, né? Mais para os buscadores, user agents e coisas assim. Eu não vou entrar tanto na especificidade agora aqui, mas enfim, daí aqui nesse head a gente coloca nossos metadados, tá? Como título da página, esse MetaCharset, ele serve, esse meta, né? Meta são meta tags, tá? Tem vários tipos de meta tags, tá? Meta description, que descreve o conteúdo do site, também é muito utilizado para SEO, né? SEO, eu vou falar mais de SEO no final, bem especificamente, mas basicamente você fazer seu site aparecer no Google, né? Esse MetaCharset, então, ele serve para você chavear a tabela, né, que vai aparecer a tabela de caracteres que vai aparecer no seu site, né, aqui que você está definindo se vai ser ASCII, se vai ser o TF8, ou seja, aqui você está definindo se seu site vai ter acento ou não, né, ou vai ser em chinês, ou vai ser alguma outra, uma outra grafia que não seja que não seja usual do seu país, né, por exemplo. Então, o TF8 tem acentos ali, é codificado usando 2 bytes, né, então a gente consegue trabalhar com acentos no TF8 e é para isso que a gente está colocando essa MetaCharset, tá? Essa é uma tag já do HTML5, tá? Em outras tags, outros HTML já era um pouquinho diferente definir essas meta tags. Como eu falei sempre aqui, a gente tem o sinal de menor para abrir essa meta e a gente tem um sinal de maior para fechar. Meta é a tag aqui e charset mais a nossa descrição ali da nossa meta tag, tá? Nossa tag aqui, um atributo dela. É igual aqui no Lang. O Lang é um atributo e esse HTML é a tag. Charset é o atributo e o meta é a tag. Então a gente tem, ou seja, a gente tem várias tags meta, que vão ser utilizadas com atributos diferentes, né? Que nem eu falei, aqui poderia ser description, poderia ser OG, várias outras coisas que depois eu vou citar para vocês também quando a gente entrar mais no mérito aqui do head, mas enfim. Aí temos nossa outra tag título, né? O título da página, esse aqui é aquele títulozinho que fica lá em cima na tab do navegador. Minha página que coloquei só para exemplificar. E essa daqui é uma das tags que tem que ser fechada já, né? Já começa aqui, dá uma olhada nas tags fechadas. A gente abre aqui com um sinal de menor, né? Coloca lá título, que é a tag, fecha com maior, escreve o que a gente tem que colocar no título ali. E a gente abre, no final a gente fecha esse título com o mesmo jeito que a gente fechou, aqui só com uma barrinha, um backslash aqui, né? Um slash, na verdade. Uma barrinha invertida normal. Barrinha, né? E daí a gente fecha o head do mesmo jeito que a gente tá fechando aqui. Então, ou seja, é que nem eu falei para vocês, é como se fosse uma árvore mesmo hierárquica. Você vai abrir e vai fechar no final sempre suas tags. Algumas não tem essa especificidade de fechar, né? Igual que a meta tag não é uma tag que você não precisa fechar. Tá?
É bem específico isso, de algumas tags. Normalmente as metas não fecha, link, assim. Normalmente as coisas do head você não fecha. Né? Mas quando a gente for falar do body, que todas vão ter que ser fechadas, né? Quase todas, na verdade. Falar um pouquinho do body, então, né? A gente fecha aquela tag head ali, tá tudo, lembrando que tá tudo dentro dessa tag HTML. O body, então, é de fato o conteúdo que vai ser visualizado na nossa página, né? Tudo que você colocar aqui dentro desse body, você pode colocar só em texto puro, sem escrever nada ali, mas estando dentro desse body aqui, ele vai ser o que vai ser visualizado no site, de fato. Então, meu site aqui só tem esse Hello World atualmente, né? E como toda a tag head, ali HTML, abre aqui e já fecha aqui. Tá? Então, essa tag aqui normalmente, entre essas duas tags aqui do body, é que vai ficar todo o seu site. Aqui vai ter 1000 linhas, 2000 linhas, uma linha que nem tem aqui, N linhas, né? Porque vai ser todo o conteúdo, de fato. E aqui a gente se depara com esse H1, né? Que eu vou falar um pouco mais pra frente, mas é basicamente um dos primeiros atributos aqui dentro da tag body que a gente usa para começar a fazer nosso site, né? Já falo um pouco mais dele. Tá, então aqui é basicamente um resumo de tudo que eu falei ali por detalhes, né? Não, é uma tag HTML do Archetype, né? Informa o navegador que o código foi escrito em HTML, depois outras linguagens de marcações, né? Markup Language ali igual ao HTML, né? Tem a nossa tag HTML, pare todas as árvores do código, atributo lang para especificar a linguagem do documento, né? Como eu falei, você pode usar esse atributo lang em outras partes do código. Por exemplo, ali naquele H1 eu poderia colocar esse atributo lang ali e falar que aquela parte daquele título está em outra língua, né? O head informa nossos metadados, informações sobre a página, títulos, que nem colocar tag título ali, links de referência, ou seja, ali que a gente vai importar o CSS, já vamos ver como é que importa esse CSS, né? Mas por enquanto é aquele. Nossas meta tags ali, que nem aquela meta charset ali, né? Eu falei, tem meta description, tem tudo mais. Um exemplo desse meta description, né? Por exemplo, quando você manda o link para alguém, quando tu pega o link lá do Instagram, por exemplo, uma foto, ou um link de um website mesmo, você vai mandar no WhatsApp, né? Ele abre aquela caixinha lá com uma imagem e uma breve descrição do site, às vezes não é o começo da matéria, às vezes é uma outra descrição, né? Enfim, quando eu abro aquela imagenzinha, aquela descrição, é um atributo passado nessa meta tag. Tá? Aquele atributo meta description, meta AG para redes sociais. Tem diversos meta tags, né? Mas um desses gerencia essa informação que você vai passar. Ou seja, você pode definir a imagem que vai ser passada para o usuário quando ele compartilhar esse link com alguém. Então, nem sempre você quer que. Se você não definir, às vezes, o WhatsApp ou qualquer outra coisa, ele vai pegar uma imagem padrão, né? Ou qualquer imagem que tiver no seu site. Ele pega logo, sabe, do site quando você não define. Então, é sempre bom definir. Tá? A gente vai entrar muito nisso daí hoje, porque umas coisas mais avançadas, mas vocês vão conseguir já ter ideia de como essas coisas são definidas. Ou seja, então, quando eu tenho meu site HTML e CSS, eu defino tudo que vai acontecer com ele, né? Eu defino a descrição que vai ser passada por quando o usuário compartilhar o link, a imagem que vai ser passada ali, né? Tudo fica dentro dessa tag aí, tá? E se você não especifica, ele pega qualquer coisa do site aleatoriamente. Às vezes ele nem pega, né? Alguns links vocês podem ver que vocês mandam no WhatsApp lá, ele não pega pra ninguém. Não só WhatsApp, compartilhar também, Twitter, Facebook, etc. É interessante isso daí pra controlar o conteúdo que você quer, né? Bora então com todo o conteúdo que será visível para todos, né? Da página. Aqui é um pouco mais específico, né? Então a gente tem a tag meta ali, como eu falei, define metadados sobre o documento HTML, meta chart F8, como eu falei para vocês, ele vai chavear, né? Esse aqui é um chart, é o meu atributo e o meta é a minha tag. Ele vai chavear entre as tabelas de codificação, né, qual que eu devo utilizar. Tá? Título, define o título da minha página, como a gente utilizou aqui, né? E agora a gente para link, é uma tag que não está ali, tá? Estou apresentando elas para vocês agora. Define a relação do documento como fonte externa. É muito usada para importar estilos. Sim, então link é uma tag, tá? Você pode importar CSS, fontes assim e outras coisas com link. Por exemplo, você quer usar uma fonte personalizada, né? Sei lá, Bauhaus, Poppins ou qualquer outra fonte que não seja padrão, porque nem todos os computadores têm a sua fonte, né? Que você quer utilizar. Por exemplo, se o computador pessoa tiver o Poppins instalado lá no sistema de operação dela e você especificar no HTML que você quer utilizar aquela fonte,
você vai conseguir, ele vai conseguir visualizar teu site naquela fonte. Mas se não for naquela fonte, o navegador vai setar qualquer fonte. Isso, meu headset desligou do nada. Finge que tá oi. Mas enfim, então voltando aqui, eu tenho que importar minhas fontes no meu site. Tá? Se eu quero uma fonte personalizada. Porque eu não posso contar que o computador da pessoa vai ter aquela fonte para ser baixada. Né? É igual você baixa uma fonte lá do maisfontes.com lá, é diferente para você. Não, nem todos os computadores têm aquela fonte, então eles não vão conseguir visualizar naquela fonte que você quer. Então você importa essa fonte para o teu site e na hora da pessoa visualizar o teu site, ela vai baixar essa fonte no navegador dela em cache lá, etc. É, e vai conseguir visualizar teu site bonitinho com essa fonte. Então o jeito de eu importar fontes é assim, né? Eu utilizo essa tag link com os atributos. Esse real aqui ele tem alguns atributos diferentes, mas aqui a gente vai importar o CSS, né? No caso, link real style sheet, que é a ideia, que é o CSS, né? Eu defino o tipo text barra CSS, o tipo do arquivo que eu tô importando, e o ref é sempre referência de onde que esse arquivo está localizado. Lembra lá que a gente colocou esse arquivo dentro da pasta, né? Lá no nosso. Aqui, ó, lá tem CSS, dá para CSS, main.css, nosso arquivo de CSS. Então eu voltei ali, ó, e incluí esse arquivo aqui no ref. Essa tag ref é bem utilizada, então é bem interessante a gente guardar esse tipo de tag, tá? Porque ela vai ser utilizada não só para importar esses arquivos aqui de CSS, como para você linkar alguma página, por exemplo, quero fazer um link, ó, clique aqui e vá, sei lá, para Facebook. Né? Então você coloca ref facebook.com/barra alguma coisa que você queira. Né? Mas esses dois aqui, normalmente você só utiliza nesse link aqui. E é como sempre você pode miguelar nesse link aqui. Você pode não colocar esse rel, pode colocar o type, não precisa colocar o type ali, mas o navegador, às vezes ele fica um pouco perdido dependendo da versão. Né? Mas os navegadores modernos eles são espertos, então se colocar link ref CSS ele vai funcionar. Então o navegador não é enjoado não, ele funciona de qualquer jeito, mas que nem eu falei, algumas versões podem não funcionar, pode ter incompatibilidade em um ou outro, então é sempre bom você especificar bonitinho, né? É aquele negócio, funciona, mas aí tudo torto. Então, olhando mais um pouco, indo pro body agora, né, a gente estava nessa parte do head aqui, né? Estava nessa parte. Agora a gente vai olhar para pro body para ver como é que a gente, de fato, eu utilizo nossa HTML, tá? Eu estou dando essa visão geral para vocês aqui, mas daqui a pouco a gente já vai pegar e colocar a mão na massa, tá? É mais pra gente ficar aqui registrado, eu vou passar esses slides ali pro pessoal ali depois, né? Pra vocês já derem uma olhada aqui, né? Que nem eu falei pra vocês, não vou conseguir passar tudo do HTML e CSS pra vocês hoje, né? Mas é pra mais dar essa encaminhada, né? Então, indo pra essa tag board, daqui a pouco a gente vai, que nem eu falei, daqui a pouco a gente vai pegar e colocar, abrir um bloco nosso ali e começar a codificar nosso HTML. Quase falei programar, hein? Enfim, na body, né? Essa tag ela contém todos os conteúdos de uma página HTML, né? Ou seja, conteúdo visível para o usuário. A gente tem tags semânticas e tags não semânticas. Essas tags semânticas, muitas delas foram inventadas nesse HTML5 para dar uma enxugada melhor no código, né? Para ficar mais padronizado, mais modular. A gente sabe onde que está nosso cabeçalho, sabe onde que está nosso conteúdo primário, sabe onde que está nosso footer, né? Nosso fim de página, nosso rodapé. Né? Então a gente vai olhar bem essas tags aqui daqui a pouco, mas exemplos de tags semânticas é o header, o nav, que normalmente a gente cria um menu ali. Exemplo de tags não semânticas é div, spam, temos p, h1 lá também, né? Dá pra ver certinho essas tags, mas temos esse tipo aqui, tá? E muitos tags semânticos foram inventados no HTML5 para dar esse suporte. Então a gente tem tag semântica, com exemplo de tag semântica são esses daqui, tá? O header, então, ele tem um conteúdo introdutório, um documento, seção, né? Tu coloca lá aquela parte de cima do teu website que tem a tua logo, né? Tem fala qual que é qual que é o nome do site, né? Aquela partezona lá de cima do site que fica no comecinho, como na maioria dos sites. Tá? É diferente da tag head, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque a gente está falando aqui dentro do body, né? Então, níveis hierárquicos, né? A gente vai pegar ali o HTML. Se alguém está perdido ainda nesse HTML, já daqui a pouco a gente vai se perder, tá? A gente está dando. Primeiro eu vou especificar tudo, depois a gente coloca a mão na massa para ver de fato o que está acontecendo. Tá.
O Nav é um conjunto de links de navegação, normalmente é usado com listas, né? Daí a gente cria nosso menu, assim. Nav normalmente é usado para criar menus, né? Para navegar no site, home, contato, quem sou, etc. Assim, normalmente é colocado nesse Nav, tá? Todas essas tags aqui elas são abertas e fechadas do mesmo jeito daqui, tá? Eu abro aqui, por exemplo, o header, né? E fecho o header aqui, considerando menor essa barrinha, tá? Não é aquelas tags self-contained, né? Que você não precisa fechar. Então a gente tem a main também, que normalmente é o conteúdo principal do site, né? Então assim, ó, eu tô falando essas tags, as tags semânticas, não é um crime você não utilizar elas, né? Você pode fazer o site sem elas. Tá? É que nem eu falei para vocês, se você pegar a body ali e escrever qualquer coisa dentro dele ali, e você abrir teu site, ele vai estar lá aquele qualquer coisa. Mas não tá padronizado, né? Não tá de um jeito elegante do seu site, de qualquer um olhar aquilo lá e saber onde que tá X conteúdo, etc. E principalmente não alguém, mas um robô. O robô do Google, novamente, né, batendo nessa tecla aí, robô do Google, robô do Bing, sei lá, qualquer site do DuckDuckGo, qualquer coisa de pesquisa vai olhar principalmente essas tags para indexar seu site, né? Porque ele vai olhar para a main e falar, não, pera lá, o conteúdo desse site está na main, então a navegação está na nave, né? A primeira coisa que ele tenta observar no site, senão ele vai ter que fazer um esquema cabuloso lá para conseguir encontrar onde estão essas coisas, tá? Tem o DOM também no HTML, mas a gente não vai entrar tanto nos detalhes assim, né? Tem muitas coisas que eu estou abstraindo aqui para vocês, tá? Porque um tempo que a gente ir muito fundo, senão a gente fica. Que nem eu falei, senão a gente fica 10 horas falando do HTML aqui. Mas aqui é o básico, assim, bem tranquilo pra vocês começarem aqui e já desenvolver um sitezinho legal. Tá, então a gente tem main ali, conteúdo principal de uma página, você abre, igual o clipboard lá, você abre lá, coloca o teu conteúdo e fecha ele. Né? Por exemplo, se eu tivesse um blog, né, eu abro meu main, coloco todos os meus posts lá dentro e fecho ele lá embaixo. Né? Section define as seções dividindo a página, né? Basicamente você coloca o main, você coloca a section, post, tem uma seção que é um post do blog, né? Ou seja, tem a main, que contém todos os posts do blog, e daí tem uma section que é um post do meu blog, né? Daí eu fecho a section, abro outra section, outro post do meu blog, né? A gente falando dessa tag aqui. A article vai dentro dentro em conjunto com essa section, né? A gente pode colocar dentro ali e colocar que nem, mais especificamente, então, tipo, a gente coloca o artigo, a gente abre lá e coloca no seu post, e daí fecha isso, né? É que eu falei pra vocês, isso aqui não é nenhum crime não utilizar isso aqui, mas se o navegador ficar bem bonitinho, se você utilizar isso aqui, o Google vai conseguir indexar bonito e todo mundo vai ficar feliz, né? Já vamos ver essa aqui na prática. Daí temos as tags não semânticas. Que nem a tag div define as divisões do conteúdo, né? A gente consegue manipular ela pelo código do CSS, né? Já vamos ver adiante também. Normalmente a gente usa ele em blocos, né? Ele cria blocos de conteúdo dentro do site. Tá? É igual aquela section lá. A gente pode criar, por exemplo, uma div que é que nem os posts do blog, né? A gente pode criar uma div que são os posts do blog. Cada post pode ter uma div diferente, né? A gente pode atribuir o atributo classe e o atributo ID para nossa div também, tá? O atributo classe a gente já vai ver ali adiante no CSS, né? A gente pode ter N classes numa página, mas ID pode ter N ID numa página, mas o correto é utilizar só um ID por tag, né? Por exemplo, tem um ID 1, 2, 3 lá, não posso colocar outro ID. Não é só número, tá? Letras e números. A tag span também é um container inline, né, usado para marcar partes do texto. Também é facilmente manipulado de CSS. Consegue manipular, qualquer coisa a gente consegue manipular por CSS dentro do nosso body. Tá? A gente pode fazer coisas incríveis com CSS, para não dizer loucas, né? A principal diferença, né? Então, como eu falei, a div é um bloco e o span é uma linha, né? Pode deixar vários spans. Ou se você, por exemplo, criar uma div, colocar um conteúdo dentro dela, e o certo é você criar outra div fora dessa div que você criou, né? Você abre, fecha ela, cria outra div, abre e fecha ela. O spam não, o spam você pode colocar spam, e daí escreve um texto dentro desse spam, e
E ele vai ficar tudo. E se você criar outro span, ele vai ficar na mesma linha, né? Ele vai ficar pulando linhas. O div ele vai ficar pulando linhas, né? Por exemplo, aqui eu poderia ter uma div que completa tudo isso daqui, ó. É a div primeira aqui, né? Esse aqui é uma div inteira, é um bloco. Esse aqui é outra div, né? Mas aqui é um span, né? E pode ter um span aqui, outro span no conteúdo, e ele ficaria na mesma linha. E o P também, né? O P, na verdade, é um parágrafo, né? Então aqui poderia ser um span aqui, outro span aqui, mas o P seria aqui, um P aqui, outro P aqui, outro P aqui. Teria 3 Ps aqui. Mas já vai ver com a tag P, né? É a mesma coisa. Tag P é menor, P maior. É uma tag P, e parágrafo. Né, e já vai ver aqui também, ó. Temos o. Agora a gente vai ver aquela parte lá do. Que eu coloquei, né? A única tag que eu tinha colocado, que é H1. Né? Esse H1 ele define diferentes tipos de headers, né? E tamanho de texto e a prioridade do conteúdo na página. Essa que é uma coisa bem importante, tá? Eu estou fazendo adendos de SEO nosso curso inteiro aqui, né? Nosso mesmo curso inteiro aqui. Mas é pra gente já. Tá travando? Tá travando pra todo mundo? Como é que tá aí? Tá de boa? Tranquilo, então. Beleza, então vamos continuar. Qualquer coisa, se travar alguma coisa, você já avisa no chat, por gentileza. Bom, então vamos lá. A gente tem essas tags H1, H2, até o H7. Tá? Eles definem diferentes tipos de headers, assim, ou seja, diferentes tipos de títulos dentro da página. A gente tem, por exemplo, aquele título da notícia, normalmente ele é definido com tag H1. Tá? Porque ele é a máxima prioridade entre todas as outras coisas que a gente tem. Tem um título da notícia e depois a gente tem o texto da notícia. Às vezes a gente tem subtexto da notícia, por exemplo, lá, lugares para visitar na Itália. Né? Daí tem lá o lugar 1, daí um texto, lugar 2, um texto. Ou seja, aquele primeiro título, lugares para visitar na Itália, é o H1. O segundo H2 e vai assim indo, entendeu? Então você tem. Eles definem o tamanho da fonte também, né? Sim, define o tamanho da fonte, porém, como tudo no nosso querido HTML, é manipulável por CSS. Tá? Isso é um dos hacks que a gente pode fazer com SEO, né? Que eu ia falar do SEO aqui, né? Quase pulei essa parte, mas o H1, a tag H1, o certo é você sempre usar uma tag H1 por página. Tá? Por exemplo, aqui eu já tenho uma tag H1, que eu escrevi Hello World dentro dela. Eu não posso mais escrever outra tag H1. Não posso, assim, entre muitas aspas, eu posso. À vontade, ele vai reconhecer normal, vai colocar outra tag, mas vamos supor que você queira que o teu site apareça em algum ranking do Google que não seja o último, né? Porque ninguém vai na segunda página do Google, por exemplo. O Google já não vai conseguir, já não vai te dar um feedback, né, uma avaliação boa, uma pontuação boa no sistema de busca deles, porque o H1 é só para ser utilizado uma vez. Porque é o H1 que vai definir qual que é o conteúdo principal da sua página. Né? Por isso que o H1 é definido, o título da notícia é definido sempre H1. Porque então, se eu quero chamar a atenção do meu site, que é um site de notícia, para notícia lá, lugares para visitar na Itália, esse é o meu H1. Qualquer um que vai pesquisar no Google lá, vai precisar lugares para visitar na Itália. Né, e vai tentar encontrar meu site, né? E o Google vai tentar indexar por isso. Então, o certo é você ter só um H1 na sua página, tá? As outras tags você pode abusar, elas vão usar e abusar da vontade, tá? Mas H1 é certo ter só uma. Eu falei pra vocês, se querem criar um site offline, só vou brincar, tudo faz, usa à vontade, usa H1 também. Mas quando você já quer elevar o teu nível e aparecer no Google, já tem que ir pro H1 somente uma vez, tá? Então, que nem o Dante salientou ali, a gente pode definir tamanhos de texto com essas tags, tá? Quanto maior o número da tag, ele menor o texto, tá? Inversamente proporcional. Então, no H1 é o maior texto que eu tenho, H2 já é o menorzinho, tá? Até chegar no H7. E assim, já vai ver no CSS que a gente pode manipular o tamanho desse texto, fazer o H1 ser tão menor quanto um H7, ou seu H7 ser maior que H1, né? E definir a fonte também. Os H1s não definem fonte, tá? Então a gente usa H1 do mesmo jeito que a gente usa todas as outras tags HTML, quase todas, né? Tirando aquelas tags que fecham e abrem no mesmo. Por exemplo, o meta-chars, né? Que a gente não tem aquele abre meta, fecha meta, né? Mas a gente tem H1, abre H1, sempre com sinal menor
menor a tag que quer utilizar, maior, colocamos o que a gente quer utilizar dentro dela, né, qual a utilização que vai ser, e fechamos ela aqui, sempre com essa barrinha aqui. Aí temos a tag P, a tag A, tá? Já vou fazer mais referências nela ali, mas senão a gente vai ficar especificando muito, falta só 30 minutos, daqui a pouco já estamos acabando já no mini curso, né? Então vamos lá. Mas o P é para o parágrafo, que nem eu falei para vocês, se fosse aqui esse aqui seria um parágrafo, daí se tivesse outras coisas, esse P já seria outro parágrafo, o A seria outro parágrafo, né? E funciona do mesmo jeito aqui, ó, H1, H1, tá? Então P, P aqui, tá? O A é para especificar um link, tá? Por exemplo, clique aqui, né? E esse A, ele tem um ref, que nem a gente tem aqui. A gente tem aqui, ou seja, você abre A no lugar do link A e colocamos um hash para facebook.com, tá? Já vou entrar mais detalhes quando a gente for a mãos à obra ali, mas já mostrando para vocês que é um link. Aí temos outros tags importantes, que são o L, define uma lista de itens não ordenados, o ILI é um item da lista, né? Sempre lembrando, a gente abre e fecha essas tags aqui normalmente, tá? Ou seja, o L abre uma lista, né? Por exemplo, deixa eu ver aqui. Se eu fosse criar essa lista aqui em HTML, eu teria que abrir um L aqui em cima, né? E fechar o L só aqui embaixo, né? Ou o L. Aí aqui seria um li, de list, né? Li aqui, abre o li aqui e fecha o li aqui. Outro li, abre e fecha. Outro li. Cada pontinho disso aqui é um li, ou seja, uma lista, né? De fato. Aqui seriam dois ULs, o L abriu aqui, fechou aqui, fechou aqui, listas, né? Vai dar uma olhada lá daqui a pouco certinho. Então a gente tem a tag imagem também, que começa com img. A imagem tem alguns outros atributos diferentes, como alt. Quando eu falo atributo, tá? Eu quero que vocês sempre lembrem do nosso... dessas coisas aqui. Ou seja, type é um atributo. Ref é outro atributo. Ele sempre vai começar assim. É um igual, aspas duplas, o que a gente quer no atributo, aspas duplas de novo, para a gente fechar. Tá? Sempre... Esses são atributos, tá? Então, quando a gente fala aqui da imagem, a gente tem atributos como src, que é source, no fundo. Ou seja, o atributo src, você coloca lá src igual, né, aspas duplas lá, e ao local que a minha imagem está. Voltando lá na nossa árvore aqui, né, nossa árvore de estrutura utilizada, a gente colocaria então esse atributo img barra imagem.jpg, né, nesse src. Já vamos ver certinho como é que funciona tudo isso aí, tá? E imagem não, é uma daquelas tags self-contained, né? Ou seja, você não precisa abrir imagem e fechar a imagem igual eu abro um H1 e fecho um H1 aqui, tá? Olha, aqui o atributo src. Tem mais definido dentro do atributo src. E tem o atributo alt também, tá? O atributo alt, o que acontece? Se por um acaso a internet da pessoa tiver, que está acessando o teu site, né, tiver ruim ou alguma coisa assim, ou não carregar a imagem, ou a imagem mesmo no seu sistema tiver corrompida ou qualquer coisa, esse atributo alt vai mostrar um texto alternativo para a imagem. É sempre interessante colocar esse atributo alt, porque o Google ele não lê imagens, né? Ele pode até ter os mecanismos que talvez ele lê imagem, né? Ninguém sabe direito como que funciona esse crawler do Google, né? Nem outros tipos de crawler, mas a principal coisa que vai olhar na tua imagem dentro do seu site vai ser essa tag alt, né? Mesmo que o teu usuário não veja, vai estar lá alt. Fora que o usuário ele pode ver também, se torna um site acessível, né? Por exemplo, se o usuário for um usuário cego, ele não vai conseguir ver a tua imagem, obviamente, então o alt, assim, vai servir para aquele leitor que normalmente tem nos computadores, né? Dessas pessoas. Então você coloca lá, por exemplo, eu coloco uma imagem lá, logo, né? A minha logo do meu sistema, né? Eu coloco alt, logo da empresa X, né? Já vamos ver certinho também. E aqui a gente tem diversas tags de table, né? Que nem eu falei para vocês, vocês se lembram no começo, olha como os sites antigos eram construídos, né? Então eram todos tabelados, e agora a gente vai ver como é que funcionam essas tabelas aqui, ó, né? Aqui seria uma table, aqui fecharia a table, né? Dentro de toda essa table fica todas essas outras tags aqui.
Temos a tag table, né, que eu mencionei. Abre aqui não é self-contained, tá? É interessante saber quando que é self-contained e quando não é, né? Quando que a tag você tem que precisar abrir e fechar ela com aquela barrinha. Normalmente, quando você tem que colocar algum conteúdo dentro dela, você tem que fechar ela no final, né? Por exemplo, link, você precisa colocar um conteúdo dentro dela, né? Ou você quer especificar que clique aqui seria o teu link, né? Então, você tem que abrir e fechar ela. Agora, table, você tem que colocar qual o conteúdo da tabela, né? As linhas da tabela, as colunas. Então, você tem que abrir e fechar ela também. Agora, quando você está colocando um link ref lá, que a gente estava vendo aqui, para importar nosso CSS, pô, a gente não tem o que colocar aqui, né? A gente só quer importar ele, só quer usar esse tag para importar. Então, não tem porque abrir link e fechar o link aqui. Então, ele é self-contained. Né? Fechando aqui desse jeito aqui do finalzinho, né? Não precisa ficar abrindo e fechando igual a nossa tag título. Tá. Então, olhando aqui para nossa tabela, né? É um pouquinho complexo mexer, não é tão complexo mexer com tabelas, né? Mas pode ser um pouco confuso no começo do HTML, tá? Mas é basicamente tabela Excel, tá? A gente tem a tabela que abre e fecha a tabela. T-head, ele define aquele header da tabela, ou seja, se eu olhar para uma tabela de Excel, você está definindo lá o nome dos campos, né? Por exemplo, tem uma tabela de usuários lá, primeiro campo de nome, o segundo lá, o e-mail, senha, alguma coisa assim, né? E a gente abre e fecha esse T-head no comecinho ali. Tá? Dentro desse T-head também tem essas linhas e colunas, tá? Então, dentro desse T-head você tem um TR, que é Table Row, de linha da tabela. Table Row, linha da tabela. Tá? Já pulamos a T-body, sim, né? Pulamos a T-body, já falamos dela porque a gente está falando dentro da T-head, ou seja, a gente tem a table, que é o primeiro elemento, o pai da tabela inteira. Dentro dessa tabela inteira, a gente tem a T-head, que é que nem eu falei para vocês, são os rótulos, os títulos, né? Ou seja, tem o nome, daí tem o usuário 1, 2, 3, 4, 5, 7. Mas eu tenho que especificar que aquela primeira linha, aquela primeira coluna são nomes, né? Então, essa aqui é a primeira linha da tabela, como se fosse a primeira linha, né? Então, a gente tem a TR, a gente especifica a linha. Dentro dessa TR, tem o TD, que são filhos aqui do TR, né? Tem ou seja, tem esse TD aqui para especificar a coluna daquela tabela, né? Que nem vocês podem estar um pouco perdido aqui, já vai dar um exemplo ali na mão da obra, né? Que a gente colocou ali, mas enfim, tem a estrutura, então basicamente fica table, tr, td, né? Tr minha linha, TD minha coluna, né? Por exemplo, se vou colocar TD, nome e fechar o TD, né? Todas essas tags são abertas e fechadas com aquele negócio que eu falei, que nem a tag título lá, tá? Não vou entrar tão fundo aqui, mas já vamos ver um exemplo ali, tá? No nosso código. A gente estava falando da T-head, a T-body é o resto da tabela, né? A gente tem nossos títulos, nome lá, daí agora vem a T-body, que vem usuário 1, tem o nome 1, e-mail 1, senha 1, vai. Outras tags importantes aqui, o input, né? Input, então, é onde o usuário, quando você digita a tua pesquisa no Google lá, aquilo que você está digitando é um input, tá? O próprio nome já diz, né? Que você está escrevendo alguma coisa lá para você pesquisar, né? Ou seja, a interação do seu site com o usuário. Tu quer colher alguma coisa do usuário, coloca o input. Claro que esses dados não vão ser enviados para lugar nenhum, né? Porque você não tem um sistema por trás do site, né? O HTML é 100% ali estático. Tá, mas você pode colocar botões ali e fazer o CSS. Quando você clicar naquele botão, ele mostrar o botão, fechar o botão, abrir uma imagem, fechar uma imagem, sabe? Coisas assim estáticas que você pode fazer. Aí tem vários tipos de input, né? O primeiro, o input mais utilizado, que vocês mais vão reconhecer, é esse text aqui. É a pesquisa do Google em si. Abre lá a pesquisa do Google, é um input type text, tá? A gente pode até, eu vou até dar alguns exemplos depois, no próprio Google, né? Mas enfim. Tem um type password, a data, arquivo. Esse arquivo é aquele negócio que normalmente você entra no site lá, escolher arquivo, browse, normalmente é um input type file. Claro, tem vários hacks aí que o pessoal usa para ficar mais bonitinho aquilo lá, mas enfim. E o tipo botão também. Esse tipo botão seria aquela estou com sorte, alguma coisa assim lá do Google. Né? Tem uma especificidade maior aqui do botão, né? Que você pode colocar o input type button ou você pode escrever a tag botão. Tem essa tag button ali no HTML.
Aí tem uns atributos diferentes para esse button, né? Por exemplo, você pode usar o reset, submit, né? Que submit é mais para você quando você está entrando no formulário de contato no site, por exemplo, tem lá enviar contato, etc, né? Form, name, tem vários tipos de atributos ali. Tá, eu falei assim bastante coisa, eu sei que é muita coisa, mas que eu falei para vocês, tem muito mais coisa além disso no HTML, mas a ideia é fazer uma introdução aqui e daqui a pouco a gente vai fazer uma partezinha prática ali, tá? Espero que dê tempo. Então vamos começar com o CSS, né? Esse foi só HTML. Esse foi só HTML. Vamos começar aqui com o CSS, então, que é basicamente, agora a gente vai pegar e vai estilizar nosso documento, né? A gente está só criando as tabelas preto e branco ali, links e não sei o que, e a gente está estilizando nada, vai ficar igual aquele site lá que a gente viu no começo lá, né? Cadê o site lá do Jack Chan? Meio torto ali. Vai dar tempo, confia. Né? Enfim. É que o CSS é mais tranquilo, tá? Já fez magia resumindo HTML. Eu tô tentando. Então vamos lá, galera. Começar com o CSS aqui. A gente tem nosso arquivo CSS que eu chamei lá de main.css. Tem hora de espaço até a próxima palestra. Vamos ver como a gente consegue. Não quero estender tanto, assim, senão vai ficar muito cansativo também, né? Então vocês têm nosso arquivo lá. Eu aprendi CSS com 2 horas com o Marcos. Tem nosso arquivo CSS, o main.css, a gente vai ver a estrutura básica aqui, vai ver como é que faz o import de fontes dentro do arquivo CSS para você não precisar fazer no HTML. Ou seja, aqui é modular teu código fica, né? Tu não precisa ficar importando fonte lá no HTML, você importa no CSS. E você vai ter que importar o CSS nessa página HTML, né? Então, cara, fica bem legal isso daí. Você ficar importando lá e aqui. Tem as tags padrões, né? A gente pode modificar. A body é uma tag HTML. Toda tag HTML a gente vai poder modificar dentro do CSS. Como o body é o conteúdo todo do site, se a gente chamar a body lá e especificar uma cor, né, para ela, a gente vai mudar a cor do site todo. Tem classes, IDs, atributos, over, focus. Já vamos dar uma olhada nisso daí. Esse atributo over e focus, eu não dei muito ênfase aqui no slide, mas ele, basicamente, quando você passa o botão em cima, ele muda a corzinha. Então aqui a estrutura do CSS é bem mais simples assim do que a estrutura do HTML, né? E assim, é uma estrutura em cascata, né? Como o próprio nome diz. Temos esse aqui é o import da fonte, né? O que você pode importar essa fonte de 2 maneiras. Você pode criar um arquivo de fonte, aquelas fontes, né? TTF, acho que é a extensão da fonte, você baixa ela para o seu computador, coloca na pastinha, cria uma pastinha fontes, lá igual a gente criou a imagem CSS, e joga lá. Né? E vai fazer e você pode puxar essa importação aqui. Né? Só especificando fontes / fonte se quer .ttf, por exemplo. Mas o Google, ele te dá uma API gratuita, fácil de utilizar, que tem diversas fontes. Né? Aqui eu estou importando a fonte Poppins, né? Que é uma fonte bem legal de utilizar. Né? Ou seja, a gente... essa fonte Poppins aqui é importada desse jeito. Tem assim, @import, né? Tem um URL, ou seja, o link da API do Google. E se você entrar em fontes.google.apps, ele te dá o link certinho da fonte, ele te dá várias coisas ali. Só ficar procurando fonte no Google, você vai achar uma fonte legal para você. Mas caso você queira uma fonte personalizada, igual eu falei, cria uma pasta, coloca a fonte lá, importa. Definimos o charset ali, às vezes você não pode definir o charset, tá? Esse charset é a mesma coisa do meta charset. Eu estou chaveando para uma tabela do qual tem acentos, né? Tem cedilha, tem coisa assim, porque é o TF8, né? Se eu colocasse a ASCII, por exemplo, às vezes não poderia não ter. Nem todas as fontes têm acento, né? Vocês podem ter percebido isso, alguns de vocês, se vocês já mexeram com Photoshop, alguma coisa, se baixou a fonte, às vezes vai colocar um cedilha, alguma coisa, já era. Eu escrevo isso no mesmo arquivo de texto que o HTML? Não. Sim, tem 2 formas de fazer isso. Você pode escrever no mesmo arquivo de texto que o HTML, mas não é recomendado, tá? Então o HTML vai ficar muito poluído. Então o que se cria? Se cria, voltando aqui, ó, na nossa especificação aqui, né? Nossa árvore hierárquica, a gente criou uma pasta CSS e dentro dessa pasta CSS a gente criou um main.css, que é esse arquivo que eu estou mostrando aqui. Esse é o conteúdo daquele arquivo .css. E depois a gente vai importar, vai pegar esse arquivo CSS e vai puxar ele no nosso HTML para ser utilizado.
tá? Já vamos ver isso certinho no nosso exemplo prático ali, tá? Então aqui a gente tem esse efeito cascata, né? A gente importou, só para terminar aqui, essa importação da fonte funciona desse jeito aqui. Esse as tags são utilizadas para importar. Eu acho engraçado que sempre o meu headset desliga, não sei por que ele parece que ele não tá recebendo voz. Enfim. Voltando aqui então, né? A gente tem aqui, ó, o nosso body, né? Que é uma tag HTML, você pode utilizar todas as tags HTML, tá? Quando você tem aqui, né? Input é uma tag, né? Então você pode chamar ele sem colocar nada na frente aqui, sem colocar um ponto ou um jogo da velha, qualquer coisa. Você só chama aqui e estiliza. E você sempre vai abrir e fechar chaves aqui, tá? Em cada classe, cada tag que você quer estilizar, tá? Ou seja, o CSS, o que ele vai fazer com o meu HTML? Ele vai pegar aquele HTML chato, descolorido, e vai colocar cor nele, vai colocar animações, né? A gente vai entrar muito no mérito de animações, que é tempo, né, galera? Mas aqui já vai colocar uma corzinha já nele. Vai fazer aquele negócio ganhar vida, de fato, né? Pra não ficar aquele site feio. E não sobrecarregar teu código HTML também. Você pode setar background no próprio HTML, mas vai ficar igual o site do Jack Chan lá antigamente, né? Temos aqui o background color, né, que é uma propriedade, né? Lembra que eu falei para vocês que tem 200 e não sei quantas propriedades lá do CSS? Vamos ver certinho aqui, ó. Nem eu lembro direito, que é bastante coisa, né? Aqui, ó, tem 224 propriedades. Então, essa aqui é uma das propriedades. Imagina se a gente fosse falar todas as 200, né? Eu vou falar as principais, que são mais utilizadas. Você não utiliza 200 no teu dia a dia programando, assim, programando, eu digo, desenvolvendo, né? Temos, então essa aqui é uma propriedade. Normalmente você tem a propriedade e o atributo que vai para ela, né? Background color é uma propriedade que define uma cor de fundo, né, para o seu elemento. E aqui eu dou 2 pontos sempre na propriedade e defino o valor que vai ser atribuído a essa propriedade. É em hexadecimal, tá? Vai por roupa, exatamente. Aqui em hexadecimal, você pode usar RGB, né, tranquilamente, e outras fontes ali de cor. Você também pode escrever por red. São cores pré-definidas no CSS também, tá? Aqui no caso, ó, background color red. Aqui você pode jogar no Google lá um asterisco, né, um jogo da velha lá, ele, com 0000, ele vai te dar uma cor, vai te dar uma paleta de cores que você pode definir. Tá, vai ser bem fácil aqui. Quando você usa a biblioteca de animações tipo Over, essas propriedades dessa biblioteca não estão dentro dessas 200 do CSS. Quando você usa uma biblioteca de animações tipo Over, essa é que Over não é uma das propriedades uma dessas propriedades, né? Over é mais uma especificação da tag. Já vai ver isso daí, mas se você fosse criar um over, por exemplo, aquele que você passa o mouse em cima e fica de outra cor, seria o quê? Você queria colocar um body, uma div aqui, vamos usar a div, que o body é um pouco mais difícil de mexer, mas a div aqui, 2 pontos, over. E a gente coloca outra cor, entendeu? É simples assim. Já vamos ver ali no exemplozinho. Espero que tenha 10 minutos para dar um exemplo para vocês. Melhor coisa é poder mudar o fundo feio de página com o textinho Stiller. Verdade. Vocês podem modificar a página da internet sabendo os atributos HTML, tá? Já vou mostrar para vocês também. Aqui então você define um ID, né? É recomendado que você use um ID por div, né? Um ID por tag HTML, tá? Ou seja, você pode vir aqui em qualquer uma dessas tags HTML, ó, são todas essas tags. H1, colocar ID igual, né? E eu defino um ID que vai ser estilizado, tá? Só um por página, é o certo. Que nem o negócio lá, vai funcionar colocar mais um? Vai, mas é complicado. O código das cores são pré-definidos ou eles mudam conforme a configuração? Não, o código de uma cor sempre vai ser o código dessa cor. Se você colocar 000, essa cor é preto. Sempre vai ser preto. Tá em qualquer lugar. Mas se você colocar red, por exemplo, aqui, pode ser que seja diferente em um sistema. Porque não é uma cor definida definida absolutamente, né? Não é uma cor absoluta. É uma cor do sistema daí, red.
Você não sabe qual tipo de vermelho que é. Aqui você define especificamente hexadecimal, isso mesmo. Vocês podem... deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, ó. Se eu consigo mostrar para vocês bem rapidinho. Olha só que legal, eu coloquei aqui o código hexadecimal no Google, né? E ele me mostrou essa paleta de cores. Eu posso vir e mexer à vontade, como eu quiser aqui. Eu coloco um vermelho ou azul, sei lá, e ó, sai o RGB, sai CMY claro também, todos esses negócios que são usados lá, tá? HSE, HSV, né? Mas a gente tá focando aqui no hexadecimal. Olha só, eu posso copiar esse hexadecimal aqui, ir aqui no meu 000 ali, e colar esse código que ele vai ficar dessa cor que eu quero, tá? Então você pode usar o Google para isso, olha, bem tranquilo. Só ficar mexendo aqui. Tem vários softwares que fazem isso, tem conta-gotas também, extensões de controle. Tipo, eu entro numa página aqui, quero saber qual cor que é essa página, uso um conta-gotas, vou ali e seleciono a cor. Tá, vamos voltar aqui. Beleza, então, essa é a estrutura do CSS. A gente pode modificar tags diretamente, sem colocar nada na frente. Esse aqui são IDs, esse aqui são classes, que são atribuídas às tags. Né? Já vai ver certinho. Tem várias tags e regras CSS aqui, eu vou passar tudo por cima aqui, mas já vai, você consegue ver certinho depois. Tem sites que mostram todas essas tags, tem tags não, propriedades, né? 224 propriedades. Aqui tem 3, então é coisa, hein? Define a cor de um texto, com color, e toda a propriedade é assim. Você tem a propriedade, 2 pontos, o código, o que você quer atribuir à propriedade. Font size, define o tamanho de uma fonte de texto. Font size, 2 pontos, o que eu defino para essa propriedade. 13 pixels, por exemplo. Aqui também tem vários tipos de medições, tá? Tem VW, tem pixels, tem um monte de coisa. Tá? Normalmente a mais utilizada é pixels, tá? E daí a gente entra outros métodos de responsividade da página e tudo mais. Define a fonte a ser usada no texto, fonte family poppins aqui, ó. Se a gente não tivesse importado esse poppins, aqui nosso texto ia ficar com a fonte padrão do navegador utilizado. Tá? Aqui o meu exemplo provavelmente é Arial. Tá? Então a gente define poppins aqui. A gente pode definir desse jeito que eu defini aqui, ó. Fonte family, 2 pontos poppins. Não importa se você coloca isso aqui, entre aspas ou não, né? Vírgula sans serif. O que acontece aqui? Se essa fonte, da primeira fonte não estiver disponível, porque sei lá, às vezes esse arquivo aqui, o site do Google está disponível, sobrecarregou, a segunda fonte vai ser chamada. Tá? Então eu podia colocar um Arial, se essa fonte não estiver disponível, coloca isso aqui. Posso colocar N vírgulas aqui, coloca vírgula Arial, ou seja, a POPs não está disponível, o sans serif não está disponível, o Arial está disponível, né? E essa disponibilidade, ou ela do teu import, ou ela do computador da pessoa. Às vezes, muitas vezes o computador da pessoa, você coloca um Arial no final, para não ficar, sei lá, Times New Roman, Comic Sans, MS como fontes, né? No computador da pessoa, às vezes está setado como padrão, vai saber, né? Tem louco para tudo. Mais tags aqui, ó, font weight define. Esse aqui é, por exemplo, o negrito da fonte. Não fala mal de Comic Sans. Cara, eu não posso falar mal de Comic Sans. Quando eu fui mexer no site do Pet, eu coloquei o nome dos membros, todos os membros do Pet lá em Comic Sans. O pessoal reclamou comigo e eu tive que tirar. Mas pra mim, a Comic Sans é de fato a melhor fonte também, né? Fazer o quê? E esse daí é verdade, hein? O Margot tá aí pra falar mais de uma vez. O Margot tá aí pra dizer que de fato é isso que aconteceu. Comic Sans é o brabo, esse aqui é Comic Sans Bond, né? Time do Comic Sans. Minha carteirinha de assinação é toda Comic Sans. Cara, que massa. A minha acho que é Arial, sei lá. Enfim, aqui tem mais tags HTML, tá? Eu vou passar direto isso aqui, que é muita coisa. Tem a nossa define cor de fundo do elemento que a gente está usando ali. Font weight, deixa ali em negrito, text ali ganha, deixa a linha, deixa a direita, esquerda, meio. Underline, coloca underline. Acho que as mais importantes que é bom parar aqui e frisar é a largura e a altura. O width ele define a largura do elemento, né? E height ele define a altura do elemento. É sempre interessante falar aqui que a gente pode colocar em porcentagem, tá? Porque 300 pixels numa tela pode ser muito grande, pode ser muito pequeno.
dependendo da tela, né? Se eu utilizar 300 pixels na minha televisão, pô, vai ficar muito pequenininho se a minha televisão for grande, né? No meu monitor, se eu for um monitor, que nem esse segundo meu monitor que tem, sei lá, 18 polegadas, 16 polegadas, é bem pequeno. E assim, não adianta eu colocar 300 pixels ali e ficar muito grande. E esse segundo monitor aqui que tem 24 vai ficar bem pequeno. Então assim, para você ter um padrão, você pode usar porcentagem, tá? Isso vai se tornar. Essa é a maior dor de cabeça no HTML e CSS, na verdade, é você definir esse padrão, né? Do site ficar no teu celular. Para você pegar o teu celular lá, o site fica grande, o site fica pequeno. Por isso existem outras coisas no CSS que ajudam. Tem frameworks, a gente vai falar no final, que fazem esse trabalho nosso ficar uma perfeição. Aí vem telas dobráveis, se não for responsível, melou tudo. Então, esse que eu tava falando, responsividade do site, tá? Essa palavra responsivo, né, pode dizer que para quem não sabe, né, é a palavra que se dá ao site que se adapta em todas as telas, né, todos os monitores, etc. É um site responsivo, ele responde conforme o seu monitor. Né? E como é que a gente faz isso? A gente utiliza tags HTML que se chamam media carries, né? E a gente seta, para tal até X pixels, ele vai ter esse tipo de coisa, né? A partir de X pixels vai ter outro jeito, tá? Posso especificar melhor para você daqui a pouco. Arroba media only screen, né? Sim, é media screen. Daí o tamanho da tela. Acho que eu não coloquei aqui no slide, que já não deu tempo de falar tudo isso aqui. Imagina com a media carries. Mas a responsividade é outro tópico bem que daria outro mini curso de HTML. É muita coisa, devia ter feito igual o Rose, pedindo uns 4, 5 dias, de ficar 4, 5 dias falando de HTML aqui. Chegava até no PHP, se duvidar, hein? É bem elegante aqui. Bom, aqui tem margens, padding, margem para você dar por exemplo, quer que o meu elemento seja não fique colado na tela na esquerda, né? 5 pixels para a direita, fica aqui já. Né? Padding é dentro do elemento, né? Tem um elemento que ele está colado, mas eu quero que meu texto não esteja colado nesse elemento, né? Então tem um padding dele. Vai ter formulário? Tem que ver com o pessoal da organização. Acho que no finalzinho aí já vai ter o formulário de presença, né? Coloquei mãos à obra aqui, mas eu quero chegar nos outros passos antes que a gente coloque realmente de fato mãos à obra. Na verdade, acho que já é o finalzinho, tem um Sail, Frameworks e isso aí. Vamos fazer alguma coisa prática agora, né? Eu vou tentar pegar um code pen aqui. Start coding. Tá, eu vou usar um editor online para que seja mais fácil, né? Mas antes eu vou falar para vocês de Sail aqui, de frameworks, e já vamos falar de tudo, já azar todo mundo. Já falamos disso aqui no meio do slide, né? Senão a gente não vai dar tempo, a gente fica codificando aí pro pessoal mais que quer ver de fato essas coisas aqui acontecendo na prática, né? Então o SEO é um conjunto de técnicas, eu falei de SEO a apresentação toda, mas é um conjunto de técnicas que promove a página, né, para não nos primeiros resultados, né, digamos, mas tem um ranking melhor no Google, né? Então tem várias, cara, esse aqui é toda uma área, você pode ser especialista de SEO em uma empresa, sabe? Você pode ter o desenvolvedor, tem o programador, tem o design, tem um especialista em SEO. Pô, tem um pessoal que estuda só isso aqui. Então é uma área gigantesca, né? Mas são hacks, não hacks, mas técnicas, assim, por exemplo, aquele negócio que eu falei para vocês. Usa só um H1 na página, é uma técnica de SEO. Você, por exemplo, olha uma outra técnica de SEO aqui que é literalmente o pulo do gato. Se você colocar um conteúdo na página falando de alimentação e no final dela você escrever que aquela conteúdo de alimentação foi revisado, foi feito por uma pessoa nutricionista, o Google ele vai olhar isso com uma credibilidade no seu site. Né? Fora assim, se tiver vários links também de outros sites apontando para o seu site, o Google vai te dar credibilidade para o seu site, né? Então tem várias técnicas de SEO, eu queria só dar essa introduzida em vocês, realmente o que é isso, né? Mesmo que seja clickbait. Pois é, então tem um negócio chamado Black Hat SEO, né? Que é de fato você colocar a pessoa ficar um site de notícia linkar para outro site de notícia com a mesma notícia. Isso é muito Black Hat SEO.
Tipo, o Google não olha isso, o Google sabe que você tá fazendo um negócio idiota assim, sabe? É espertinho demais, sabe aqueles caras espertinhos assim? O Google sabe que tá sendo espertinho. Então ele já te derruba do ranking, né? Eu tô falando do Google, mas é todos os buscadores, tá? Claro que o Google é mais interessante para todo mundo, mas outros buscadores também funcionam de maneira similar, não é igual. Né? Mas tem vários tipos de black hat em SEO que derruba tua audiência, você pensa que tá melhorando, mas daí tá fazendo alguma coisa muito errada. Tá? Então, basicamente, SEO significa Search Engine Optimization, ou seja, otimização de mecanismos de busca para o seu site aparecer entre os primeiros do Google, né? Não os primeiros, mas tem uma colocação legal. Ninguém quer que o site apareça na segunda página, porque, cara, imagina se eu tivesse um site de hotel lá que aparece na segunda página, ninguém vai fazer reserva no meu hotel, cara, ninguém vê a segunda página no Google. Tem estatísticas assim que eu não trouxe aqui, mas eu deveria ter trazido para vocês que quantas pessoas clicam naquela segunda página no Google. É muito pouco. Temos os frameworks. Frameworks estão aí para agilizar a nossa vida, fazer a nossa vida mais feliz de todas. Eu falei para vocês que é difícil fazer um site se adaptar aí a todos os dispositivos móveis, etc. Cara, com framework isso daí fica perfeito. Sério, você não vai precisar fazer linhas e linhas de código, você vai precisar reinventar a roda. Quando você está usando só o HTML e o CSS, você está reinventando, fazendo uma roda sua, né? Mas esses frameworks já fizeram uma roda para a gente usar. Só pega e utiliza a roda deles, né? Ou seja, temos classes, IDs, tags desses frameworks que podem ser utilizados no nosso site. E assim, Bootstrap é um framework CSS HTML. Ou seja, a gente importa o CSS dele, que tem lá 2.000 linhas, 3.000 linhas, uma coisa que a pessoa já criou. Ele já criou uma estilização para aquele botão, por exemplo, né? Vou ver se eu consigo mostrar para vocês o exemplo na prática, né? Mas já está criado aquele botão, não precisa recriar o botão, né? E não precisa recriar menu, não precisa recriar imagem, muita coisa que a gente não precisa recriar. Tá? Eu, particularmente, em todos os projetos basicamente que eu fiz, eu utilizei Bootstrap, né? Poucos projetos foram que eu não utilizei Bootstrap, tem vários outros frameworks, mas o que eu utilizo, eu consigo falar com bastante importância, assim, né? É o Bootstrap. Tá? Tem várias versões deles. Se colocar Bootstrap no Google, vocês vão dar uma olhada. Apenas 0,78% dos usuários do Google clicam em algo da segunda página. Exatamente. É ridículo essa estatística, né, cara? Isso não vai querer que o seu site apareça no segundo Google, né? Deixa eu mostrar pra vocês o Bootstrap aqui. Já estamos falando do Bootstrap. Né? Colocar pra cá. Ó, esse aqui é o site original do Bootstrap, né? Vamos nos docs aqui. Ele fala como que a gente deve importar. Olha lá, a tag ref, né? Real lá que a gente... Esse integrator a gente não vai entrar muito no detalhe aqui, tá? E nem esse aqui. Mas, olha lá, eu jogo esse aqui, ou seja, importo o CSS deles aqui, você pode ver que eu estou importando o CSS de uma página live, e cara, eu tenho tudo, meu leque de opções aqui, vamos ver o layout aqui, você consegue... cadê os botões? Eu quero criar um botão aqui. Olha que legal, ó, esses botões já estão estilizados, né, eu vou mostrar para vocês como é que fica um botão. Né, sem você estilizar ele. Cara, já vem estilizado. Só colocar ó, classe, BTN Danger, já vem estilizado o botão, né? Bootstrap foi o pessoal do Twitter que fez. Cara, sinceramente, eu não tenho 100% certeza, né, pra falar sobre isso, mas eu acho que foi sim, foi o pessoal do Twitter que começou a desenvolver, não sei se eles ainda continuaram, né, porque tem agora o MDN Bootstrap, né, o MDN é outro framework lá mais personalizado, mais bonitinho, né, mas enfim. Vamos voltar para esse slide aqui, ó, de mãos à obra, e vamos no mãos à obras de fato aqui, ó. Tem a minha página que eu criei aqui, né, utilizando lá. Olha o código-fonte da página. É aquele lá que a gente colocou. Né? Vamos copiar esse código aqui, jogar no CodePen, né? Que eu falei, eu criei esse aqui com bloco de notas, mas não vai ser usual eu digitar aqui para vocês, né? Então vamos supor, ficar compartilhando minha tela aqui com o bloco de notas aberto e não sei o que aberto, é muita coisa aberta. Então vamos fazer o seguinte, ó. Esse aqui é um emulador online, né, de HTML, então eu posso só pegar e abrir o código que nem eu fiz aqui, ó. Eu só abri o index.html aqui, tá? Seguindo essa nossa estrutura aqui. Olha lá, index.html, peguei e abri aqui. E esse é o código-fonte. Vocês podem visualizar o código-fonte das páginas, tá? Não sei se saber disso aqui, mas ó, ver o código-fonte da página, botão direito. E também, às vezes, no navegador tem inspecionar elementos. Se inspeciona elemento, olha só, o H1 ele tá falando que é esse elemento aqui. E eu posso trocar esse elemento aqui e colocar qualquer coisa que eu quiser, ó.
Isso você pode fazer em qualquer site, tá? Ó, posso editar esse body aqui, colocar aqui um background. Isso vai colocar de background color aqui. BG color, na verdade. Aqui a gente não tá lidando com CSS, né? Melhor. A gente pode incluir um estilo aqui. Style, background. É que não é usual fazer isso aqui, tá? Pronto, ó, mudou nessa página, viu só? Você pode editar qualquer página. Vou te falar que você pode falar aqui que você hackeou a página, entendeu? Você coloca aqui, ó, a gente coloca um estilo nessa página de cor, né? Vamos colocar a cor aqui branca. Olha lá, ó. Faço isso na página do Facebook e coloco que eu hackei a página. Entendeu? Cara, você pode fazer isso aí no teu banco, tá ligado? Colocar no teu banco lá e escrever que você tem 1 milhão na conta e mandar um print pra alguém. Isso aí vai ser bem interessante. E assim, é bem legal fazer isso daí. O pessoal imagina mesmo que ele fato isso daí, né? Mas é, só que você tá visualizando isso, tá? Porque o site tá baixado no seu computador. Mas esse foi um exemplo muito específico. É porque normalmente eu vejo esses memes no Twitter, o cara coloca que tem 1 milhão na conta, etc. Então vamos aqui. Hackeado pelo Corinho tá em choque. Vamos aqui replicar aquele nosso site, né? Eu estou utilizando a mesma coisa que eu coloquei nas nossas tags aqui, ó. Mesma coisa aqui, tá? A gente está indo mãos à obra de fato. Aqui ele já importou no CSS, né? Mas vamos colocar aqui como se a gente estivesse importando CSS para ser certinho, tá? Vamos supor que a gente está programando o bloco de notas, né? Link ref css barra main.css, né? Que nem seguindo aquela hierarquia. Real. Type. Text barra css. Não importa a ordem dos atributos, tá? Quando o professor não lança nota, você coloca uma nota lá pra tentar ter passe. Tem exemplo, tem história. Cara, tem vários vídeos do YouTube que o pessoal faz isso, sério. Olha lá. Essa tag que eu tô colocando. Link, rel, style, sheet, type, text, css e ref. Não importa a ordem que eu coloco aqui, tá? Por isso que eu tô fazendo isso aqui. Rel, style, sheet. E fechei aqui, ó. Só com esse fechamento, tá? Aqui nesse CodePen, esse CSS já está importado na página. Se eu colocar qualquer CSS aqui, já apago tudo e coloco faço desde o começo, mas só para mostrar para vocês. Olha, ele já muda automaticamente, já é importado, tá? Então, por isso que eu fiz isso aqui. Se você não fizer isso aqui, teu CSS não vai importar sozinho, tá? Então aqui, vamos supor que eu criei exatamente aquela estrutura, né? O index.html, aí criei uma pasta CSS e entrei lá e coloquei main.css nessa pasta, tá? Então aqui você... aqui a gente já está estilizando esse CSS, tá? Utilizando, importando ele aqui. E agora a gente pode utilizar à vontade CSS. Lembrando, vocês podem desenvolver no bloco de notas. Vamos supor que eu estou num bloco de notas aqui e abrir outro bloco de notas que tem esse arquivo main.css. E esse arquivo está aqui, é outro bloco de notas que eu abri, tá? Bom, vamos começar a estilizar um pouco nessa página, né? Como eu falei, as tags você não precisa colocar nada na frente, então colocar body, que é essa tag, é uma tag HTML, ó, para o meu conteúdo todo, o meu conteúdo inteiro do HTML vai aqui dentro. Então vamos utilizar ela. Como sempre, abre e fecha chaves, né? Vamos dar uma olhada lá, ó. Olha só, cadê o CSS? Tenho todas as propriedades CSS que eu listei aqui, né? Vamos usar esse background color, né? Que define uma cor de plano de fundo. Olha lá, background color 000. Enchei tudo preto aqui o cor de fundo. Vamos pegar uma cor mais legal, cara. Um cinzazinho aqui, ó. Copiei aqui. E joguei aqui. Deve ficar um pouquinho melhor, né? Vamos supor que... Vamos usar nossas tags semânticas, né? Header, tá? Ó, nossas tags semânticas, a gente tá conversando aqui. Qualquer dúvida vocês vão tendo, vão falando aí, tá? Que tô dando um exemplo prático agora para vocês sobre isso aqui. Eu vou disponibilizar os slides também, tá? Os slides.
daqui a pouco. Só tem que salvar eles aqui e compartilhar com vocês. O pessoal manda um... Eu coloco no site do Pet qualquer coisa lá, tá? Tem essas tags semânticas aqui que eu não tô achando. Olha lá. Tem nossas tags semânticas, são header, conteúdo introdutório, documento, sessão. Então, o conteúdo introdutório que eu quero aqui é que ele seja esse header, tá? Não importa a indentação. Indentação você dá esse espaçozinho aqui, ó. Tá? Não importa, mas é elegante se colocar. Fica mais bonito no teu código, né? Então, coloca aqui, vamos fechar o header, né? Header, não é head. Ele já vai automático no CodePen aqui. Então, aqui a gente tem o nosso H1, que é o nosso header, tá? E eu posso utilizar o header também, porque ele é uma tag, lembra? Voltando aqui para o meu CSS, vamos colocar que esse header ele tem uma cor branca. Vamos ver que legal que ficou esse resultado aqui, ó. Cor branca é FFF, tá? Olha só. Ele deu até uma margenzinha aqui, que ficou muito legal essa margenzinha do lado que é padrão do header aqui, dá, essa margenzinha. Eu já comecei a estilizar aqui minha página HTML. Sem o CSS ficaria tudo isso aqui, ó. Ficaria branco ali e não daria diferença nenhuma. Mas agora, como eu estou colocando, o CSS vai dar essa diferença. Daí, putz, mas eu queria que esse texto ficasse mais para dentro ali, né? Ele está muito colado nesse branquinho ali. Sem problema. Vamos lá nas tags da CSS, né? Tem um site que eu vou passar para vocês ali que tem todas as tags, né? CSS. Vou passar agora, na verdade, o W3C. Olha só, vou passar para vocês esse aqui do CSS. E tem HTML também. Acho que tem a versão portuguesa do site aqui. É só colocar W3CBR, vocês conseguem achar. Tem uma tradução, talvez. Mas esse site é o melhor site que vocês podem ter como referência HTML e CSS. Tem diversas tags, né? Mas como eu estava falando ali, eu queria uma margenzinha. Vamos colocar um padding aqui, então. É outra propriedade que eu tenho. Padding, que essa padding significa margem de dentro, né? 5 pixels. Olha só, já deu uma margenzinha ali. É interessante notar aqui que se você tiver diversos paddings, assim, né? Não tem esse aqui é 5 pixels na esquerda, cima, baixo, tá? 5 pixels cima, baixo, esquerda, direita. Você pode dar um padding left. Eu não sei se o padding left vai funcionar com essa tag header aqui. Funciona assim, olha lá. Viu? Vou colocar 50 pixels. Opa, 50 pixels. Ó, um belo de um padding ali. Só na esquerda aqui, tá? Tem o right, que daí é na direita, mas como ele tá alinhado o texto lá na esquerda, tanto faz a gente dar padding aqui. Eu tenho o top, que é de cima, né? Ó. E tem o bottom, que é o de baixo. Então todas as tags HTML normalmente tem esses tags que precisam especificar lugares, tem isso daí, né? Tem bottom, top, left e right. Mas vamos deixar 50 aqui, todos os lados. Cima, baixo, esquerda, direita. Fica desse jeito. Vamos colocar uma borda também, né? Olhando lá para nossas tags, a gente tem a tag de borda. Você sempre especifica aqui na borda, tem que especificar o tamanho dessa borda, né? A espessura dela, como ela vai ser, né? Tem vários tipos lá, sólido, tem aquele que fica pontinho, sólido e a cor dela. Vou colocar red, pra vocês verem viu só, com uma bordinha ali, vermelha, bem legal. Então, assim, você vai estilizando o HTML aqui, né, em estilo em cascatas, assim, né, e sempre termina com ponto e vírgula. Tá? 2 pontos, o que você quer aqui no atributo, ponto e vírgula. Tá? Não esquece sempre de fechar a chave, e aqui tem que colocar a nossa tag que a gente quer utilizar. Tá? Vamos fazer uma div agora para a gente utilizar as classes. Classes podem ser utilizadas em qualquer lugar, né? Primeiro, vamos. Tá vendo esse H1 aqui? Lembra que eu falei pra vocês podem diminuir, aumentar a fonte H1? Como é que a gente faz isso? Pega a tag, está usando uma tag, então a gente não precisa colocar nada, ponto, nem nada. E a nossa tag H1, a gente pode decorar no texto, pode colocar um font size nele, né? O font size define o tamanho da fonte de um texto. Olha lá. Ficou pequenininho. A gente pode definir o tamanho que a gente quiser. Maior agora.
mesmo que seja um H1, seja uma tag que já tem definido um tamanho grande, a gente pode trocar esse tamanho, né? Vou apagar aqui só para vocês verem as outras tags. H2 para já ter um tamanho menor. Ó, eu troquei aqui e trocou no finalzinho, tá? Por causa do editor. Essas são as facilidades que você tem dependendo do editor que você está usando. Ó. H3, olha só. Já é menorzinho um pouco, ó. H4, então, ó. É bem menor. Tá. Vamos voltar para H1 aqui. Eu acho engraçado que de novo meu headset se ligou. Mas tudo bem. Se o pessoal. Eu não sei se eu. Ah, já passaram o final de presença, né? Beleza. Galera, se vocês estiverem em dúvida aqui, né, eu vou fazer isso aqui mais uns 5 minutinhos só para continuar esse mãos a obras aqui. Quero mostrar para vocês o Bootstrap, eu funciona na prática, mas se quiserem ter alguma dúvida ali, vai perguntando no chat, tá? Então vamos colocar uma classe aqui, em todos esses lugares que pode falar uma classe, um atributo classe. Classe aqui no header, define uma classe, tá? Eu vou colocar uma classe nesse, eu vou criar outro H1 aqui embaixo, tá? Outro H1 aqui, Hello World 2, tá? Tem dois H1s. Opa, cliquei Ctrl S sem querer. É manha já ficar clicando Ctrl S para salvar o arquivo antes de perder. Nesse primeiro H1 eu vou colocar uma classe chamada estilo diferente. Eu defino o nome dessa classe que eu quero. E aqui eu vou chamar, né, pra gente chamar uma classe sempre ponto na frente, né, estilo diferente. Abrimos nossa chave, como todo sendo bom computeiros CSS, né, boas práticas CSS, como sempre. E nesse estilo diferente eu quero que essa cor do texto, ela seja, não sei, vamos ver no Google uma cor legal. Ah, esse azul meio estranho aqui, mas vai. Esse azul aqui, tá? Ponto e vírgula. Olha só, o meu H1, segundo não mudou, porque eu especifiquei uma classe no primeiro, né? E assim, se eu colocar H1 aqui, se eu colocar H1 aqui, teoricamente ele deveria mudar todos os H1s, né? Porque eu estou especificando uma tag. Só que a classe ela tem uma prioridade maior que a tag, né? Então, independente do H1 que eu coloque aqui, dependente do que eu colocar aqui, se eu especificar uma classe diferente nesse primeiro H1, ele vai seguir a classe, né? Porque a classe tem uma prioridade maior do que a outra. E se eu colocar um ID, estilo diferente 2, colocar uma cor vermelho. Ó, ID. Você vai ver que opa. Quase fiz errado. Você vai ver que o ID ele tem uma prioridade maior. Ou seja, se eu colocar vários H1 com a mesma classe e definir um ID diferente para cada um, né? Porque o ID você não pode utilizar o mesmo, eu posso colocar vários H1 com a mesma classe aqui, posso puxar essa classe para baixo aqui, colar aqui, ele vai ficar azulzinho, tá? Mas ele não posso ficar copiando esse ID. Vai funcionar, mas talvez em alguns navegadores ele não funcione bem, tá? Então, ou seja, eu tenho esses níveis de prioridade também, tá? A classe vem antes, o que vem antes é sempre a tag, tá? E daí, se eu tiver uma classe, ele vai sobrepor essa tag com essa classe, se eu tiver um ID, vai sobrepor tudo, porque o ID é a prioridade máxima nesse documento, né? Por exemplo, você tem uma classe, você tem um ID, né? ID sempre começa com esse hashtag aqui, tá? E você tem minha tag. Se eu não tivesse nem classe nem ID, ele usa a cor da tag. Mas como você tem uma classe, já está usando a cor da classe. Mas eu fui lá e você tem um ID. Daí ele vai usar a cor da ID, porque é a prioridade máxima, assim, né? É interessante fazer isso, às vezes, para você não se perder no seu documento, né? Vamos voltar aqui. Eu posso deixar só um ID também aqui, não tem problema nenhum. Coloquei o negócio provavelmente errado. Ah, atualizou. Ele demora um pouquinho para atualizar. O ID ficou vermelho ali, ficou cinza no minha tag H1. Tá. Vocês têm alguma dúvida aqui sobre esses códigozinhos aqui? Vamos criar um botão.
Vamos criar um botão com input, tá? Type. Vamos criar um input e um botãozinho. Input type text. Colocar lá, sei lá, digite seu nome, né? Olha só. Esses são os inputs que eu dei uma puladinha aqui, mas estão todos no slide aqui, tá? Olha lá, input type text. Seu nome lá, Marcos, né? E essa é a minha interação com o usuário, né? Eu posso criar um botão. O botão ele abre e fecha, né? Como todos. Clique aqui. Olha lá. Escrever entrar. Opa, meu nome. E seu nome, Marcos. E clico em entrar. Esse botão não vai fazer nada, né? Porque eu não coloquei nenhuma ação para ele. Mas ele está estilizado aqui. Né? A ideia do nosso documento é estilizar isso aqui. Tá? Cara, para eu estilizar o botão, eu vou ter que estilizar aqui, ó. Button. Eu posso colocar uma cor diferente já para esse botão. Vou deixar a mesma cor aqui do estilo diferente que eu gostei bastante, ó. Ó, meu background button. Tá vendo que ficou essa bordinha cinza, né? E ele tá muito pequeno. Eu vou colocar um padding nele. Lembra que o padding faz ele dar esse espaço todo aqui, ó. Ó, já deixei ele um pouquinho maior. Agora vamos tirar as bordas dele. Eu posso especificar uma coisa e tirar, ó. Porque essa borda dele já vem setada no navegador. Ó, já tirou a borda, né? Quando eu coloco none, significa que eu estou resetando essa propriedade. Se essa propriedade tem um hackzinho aqui, que se a propriedade não estiver funcionando, você coloca um portent do lado. Significa que alguma classe está sobrepondo ela, alguma coisa assim. E aí esse aqui é tipo do último recurso, sabe? Você tá usando recurso demais que eu colocando important. Mas se não funcionar, a última coisa que você faz é important, daí é aquele negócio, né? Eu tenho o ID, a classe e a tag HTML, né? O H1, o estilo diferente 2. Lembra que eu coloquei o ID, classe e a tag tudo junto aqui, e qual ele utilizou foi a máxima, que foi o estilo diferente 2, né? Que é o ID, ele sempre vai utilizar o ID por prioridade, né? Que nem eu falei para vocês. Se eu colocar important em um deles, aí a prioridade muda, tá? E se eu colocar important em todos, a prioridade vai ser a mesma, porque ele vai só ignorar o important. Aquele negócio fica somando 0 com 0 daí. Mas vamos utilizar mais um pouco nosso botão. Ó. Vamos colocar um color white, né? Branco mesmo. Ó, já ficou legal nosso botãozinho, hein? Ficou bem melhor do que qualquer outra coisa. Então, ou seja, o CSS dá vida a isso, né? Acho que é isso aqui. A gente vai montando nosso site desse jeito, sabe? Colocando essas seções. Aqui, a gente colocou só o header aqui, né? A gente colocando todas as coisas dentro do header, certo? Não é colocar todas as coisas aqui dentro do. Não funciona. Mesmo assim, ponto e vírgula faltando, provavelmente. Colocou um monte de header aqui, né? A gente usando dois H2, né? Que nem eu falei pra vocês, o certo é colocar o H2. E é só um H1 por página, né? A gente pode colocar uma section aqui. Ele vai lá para baixo daí. Olha lá. Saiu do nosso header, né? Nosso header só era para fazer aquela introdução ali do Hello World, né? Vamos colocar meu site aqui. E só ele saiu desse header aqui. Aí eu criei uma seção, eu posso colocar um footer ali embaixo, que é tipo, por exemplo, vamos colocar um footer aqui. Todos os direitos reservados, né? 2021. E aqui eu utilizo meu footer. Vou fazer esse footer aí, tem uma background color preto.
mas ele ficou preto, mas o texto também tá preto, daí fica desse jeito, né? Vou colocar aqui. Olha lá, todos os jeitos reservados. Vamos colocar um font Allegheny Center agora, ó. Esse é outra propriedade que eu tinha mostrado nos slides, né? Ops, é Text Center, na verdade. Não é fonte, não. Olha lá, alinhou no centro, né? Eu posso colocar uma margem, né? Uma margem top, né? Que eu falei margem e padding pode top ou todas as coisas, né? Se colocar só a margem e colocar 5 pixels, é topo, esquerda, direita e final, né? Não vai ficar do jeito que eu quero. Ó, deu essas margens meio estranhas aqui do lado que eu não gostei. Vou colocar um topo só para ficar um pouco distante desse conteúdo aqui. E aqui tá ficando meu site, né? Olha lá. Marque Saber 2021. E assim, você vê que não tá colado aqui embaixo. Daí pra gente colar ali vai ser outra história. Tem que colocar uma posição nele, falar que a margem do bottom nele é 0. Se eu colocar só isso aqui, ele não vai funcionar. Olha como a gente vai usando as 200 e muitas propriedades que tem, né? Então, assim, não tem como eu ficar falando todas as propriedades que tem, mas essas que são as básicas, sabe, pra gente começar. E minha página aqui, ó, vamos fazer o seguinte, ó, pra vocês verem aqui, eu vou colar esse texto, esse aqui no meu arquivo index.html, tá? Vamos lá, colei ele aqui, viu que tá, ó, esse aqui é o site sem CSS. E eu vou colar esse aqui no meu arquivo CSS agora. Eu tô fazendo isso no bloco de notas no meu computador aqui, tá? Criar um arquivo main.css. É só pra gente tirar do CodePen, tá? Ele não tá importando por algum motivo, ó. Ele não tá recarregando a página aqui. Bom, tem algum bug aqui no meu navegador, mas eu só queria mostrar pra vocês que os arquivos também funcionam, tá? E vocês provavelmente vai funcionar certinho. Tem um errinho aqui na style sheet, tá? Aqui não vai ser diferença nenhuma porque já tá importando tudo certinho aqui, tá? Mas tem que fazer essa importação certinho. O CodePen estava sem. Eu coloquei aqui a importação porque só para demonstrar para vocês que é aquilo ali mesmo. Estranho ele não tá importando o arquivo desse jeito. Isso é um erro bem bobo aqui, mas não vamos ficar quebrando a cabeça com isso. Depois a gente dá uma olhada. Tá funcionando aqui no CodePen, tá? Então, mas a ideia é basicamente essa: você importa teu arquivo lá, tá? E consegue manipular esse CSS aqui. Agora eu queria mostrar para vocês o Bootstrap, como tá funcionando aqui. Antes de já finalizar, né? Que já passamos um tempão. Vamos copiar aqui esse Bootstrap. Opa, cadê? Vamos importar aqui. Olha como já mudou, né? Olha, o Bootstrap ele já dá uma estilizada melhor, né? E você pode pegar aqui, ó. Vamos ver um botão do Bootstrap, ó. A gente precisa ficar inventando a roda, né? Ó, o Bootstrap já tá todo o nosso documento HTML, né?
Esse metaname aqui é interessante a gente colocar também, tá? Eu acho que eu esqueci de colocar ali nos slides, mas ele basicamente ele seta que a nossa página ela vai ter esse viewport, né? Ele vai ser escalável no celular também. Se a gente entrar nessa página no celular sem aquele ali, ele vai estar desse jeito aqui, só que muito pequenininho, sabe? Aí quando a gente coloca daquele jeito ali, já dá um zoom, né, no celular pra gente conseguir especificar. Ficar mais elegante de se ver no celular, né? A gente não consigo colocar aqui no modo celular, né? Eu dei Ctrl Shift M, tá? Ó, como ele já ficou. Fica desse jeito aqui. Se não fosse assim, ele ficaria tipo assim, ó, bem pequenininho o site, sabe? Ficaria desse mesmo jeito aqui no celular. Imagina você vendo na tela do celular assim, tá? Que vai funcionar normal porque a gente tá no navegador. Mas esse aqui é uma outra meta tag que funciona assim. Tem diversas meta tags que eu fiz no começo, né? Cada um faz uma coisa diferente. E tem os atributos name, viewport, content, né? Que é basicamente setar esse scale aqui. Mas enfim, eu queria mostrar para vocês os botões do Bootstrap, né? Tinha colocado o button aqui. Olha esse negócio. Aqui, ó. Vou voltar aqui no button. Olha lá, ó. A gente só copia aqui e joga lá no nosso código. Vou colocar logo abaixo desse botão aqui, ó. Olha que legal. Ficou igualzinho do site, a gente não precisa fazer nenhum CSS, né? O pessoal pode deletar tudo isso aqui que a gente criou de CSS, ó, que vai estar nosso botãozinho bonitinho funcionando lá. A gente pode colocar classes diferentes, se a gente não gostou desse negócio do Bootstrap, é uma classe diferente, né? Instanciando nosso CSS, a classe diferente. Olha lá, background, color. Colocamos a cor que a gente quer aqui, ele vai mudar. Opa. Tá certo. Tem uma coisa aqui, ó, que eu não especifiquei, como a gente estava trabalhando só com CSS. Vocês estão vendo que eu inseri esse CSS aqui do Bootstrap depois que eu inseri o meu CSS, né? Aqui ele já está fazendo essa inserção antes, né? Sozinho, por causa do CodePen. Mas quando acontece isso, inserir um CSS em cima do outro, o que mais conta é o CSS mais abaixo. É a mesma coisa eu estar colocando duas classes assim e aqui eu colocar uma cor diferente. O que vai contar é essa daqui. E o que acontece? A gente chama nosso expurgador lá de classes. Importante, viu só? Agora ele obedeceu. Porque aquele negócio que eu falei pra vocês, se você tiver, de novo um Ctrl S, se você tiver duas classes aqui e uma for important e outra não for important, ele vai obedecer sempre a important, né? Não importa o que eu colocar aqui. É sempre a que tiver important aqui. Opa, esqueci do... Ele vai obedecer sempre a que tiver important, né? No caso do Bootstrap, ele provavelmente tem uma classe definindo isso aqui, tem um CSS com um monte de linha lá, ele está definindo esse important aqui. A gente pode até abrir essa classe do Bootstrap, ó. Esse CSS do Bootstrap. Mas esse aqui ele está colocando como min, né? Ele vai estar todo compilado desse jeito aí. Olha só o CSS normal dele. Cara, ó, é muitas linhas, né? A gente pode ver aqui. E não vai falar quantas linhas tem se eu colocar. Ele não falou, não tá mostrando as linhas, mas é muita linha, né? Várias classes pré-definidas aqui. E tudo tá nesse documento do Bootstrap. Esse é um framework, ou seja, um arquivo CSS pré-definido por alguém que foi lá e criou vários estilos, vários tipos de botões, vários acordeões. Aqui, ó, eu vou aqui, tem um código, ó, copia o acordeon, ó, copia esse código todo. Nem preciso... cara, normalmente desenvolvendo no dia a dia é assim, tá? Você copia o código e depois você vai lá e modifica como você quer, porque você sabe como que tá funcionando o código. Se eu jogar ele aqui, vai funcionar normal. Olha lá. Só não tá funcionando esse clicar aqui porque é JavaScript. Não quero mais entrar no assunto do JavaScript. Já falei demais isso aqui. E já deu 4h30. Bom, eu vou finalizando por aqui, né? Só deixar meu slidezinho de obrigado. Nossa senhora, muita coisa slide. E eu falei bastante, passei muito tempo, mas o pessoal que já tinha mandado o formulário, ficou o pessoal que queria ver um pouco a mais.
como eu falei para vocês, é difícil ficar falando muito do CSS, que é muita propriedade, é muita coisa específica, mas essa introdução que eu dei para vocês aqui, acho que já é bem legal para vocês já saber certinho ali por onde começar, né? Ó, eu vou mostrar aqui, ó, o Get Bootstrapped, ó. Vou colocar no chat aqui também, né, esse site do Bootstrap, o CodePen aqui para vocês, se vocês quiserem, ó, editar online, né, igual eu fiz aqui, que é muito mais simples, ou vocês podem criar aquela estrutura que a gente definiu nos slides, tá? Vou tentar deixar esses slides no site do Pet daqui a pouco, beleza? Então, é isso. Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa? Qualquer coisa, vocês podem me mandar um e-mail também, né? Meu e-mail tá aqui na tela. E eu agradeço bastante todo mundo que ficou até o finalzão. Aí eu sei que eu passei muito tempo e eu peço desculpa por isso, mas é que no final que eu até me empolguei mostrando pra vocês como é que faz todas as coisas, tá? Acho que é isso. Se alguém quiser perguntar uma coisa, aí fique à vontade. Senão eu já vou finalizando por aqui. Agradeço o pessoal da Saber aí também por me dar essa oportunidade de apresentar aqui esse mini curso de CSS, né? Muito bom a organização de vocês aí. Isso aí. Agradecer também o Leon que me ajudou a montar os slides aí, né? Obrigado, padrinho. Meu filho aí no chat também.